Entendi. Aí já estamos ao vivo? Estamos no ar? Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Muito boa noite, amigos. Boa noite, Thiago. Boa noite. Mais uma vez aí, né? Mais uma vez. 44º episódio. 44º, que eu já tava 44 achando, pra ficar mais fácil. Eu já tava achando que era o 43º. Não. O 43 já passou, né? Passou. Tem mais 43 aí pra trás pra vocês assistir, tá? Sejam muito bem-vindos, boa noite. É mais um episódio do Mostarda Cast. Hoje com uma convidada extremamente especial que tá aí com a gente. A gente tá batendo papo já tem um tempão aqui. E tem uma história legal, tem um projeto super bacana. Mas vamos dar uma boa noite, meu amigo Thiago, né? Mais uma vez. E se tiver recadinho, você já... Tem recadinho. Já manda recadinho. Não pode faltar, né? Não pode faltar nem um minuto, pode faltar. Né? Pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal aí no Mostarda Cast Oficial. Nosso 44º episódio. Então, continue ligadinho. Igual o Mário falou, tem 43 episódios para trás aí. Muito conteúdo bacana. Não deixem de ir lá conferir. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde não. Vai lá no YouTube, @MostardaCast Oficial. Tem que ser oficial. Tem que ser oficial. Tem que ser oficial. Clica no sininho lá para receber as notificações e não perder nenhum episódio. E hoje o episódio vai estar nota 1000. Convidada especialíssima aqui na mesa. Clica no sininho, porque toda vez que chegar um episódio novo, igual esse aqui, vai aparecer aí uma notificação para você, ó, tem episódio novo do Mostarda Cast, vou lá curtir. Tá muito legal, mas a gente tem que falar de patrocinador também, Tem né? que falar dos nossos patrocinadores. Tem que falar do patrocinador, meu amigo. Presta atenção. Você tá assistindo esse episódio que eu tô assistindo os 43 para trás, ou vai acompanhar com a gente a partir de agora, um episódio bacana aqui com o nosso convidado. Faz um pedido na Pizza Anápolis. Tem as melhores pizzas de BH e região. Eu vou te falar porque tem 3 endereços. 3. Você pode pedir para chegar em casa para pegar lá, Thiago? Pode pegar lá também. Pede lá, buscar, fala, né? eu tô passando aí para pegar. 10 minutinhos, 15 minutinhos, a pizza pronto, tá pronta, né? Quentinha. O dia que eu falar, me falaram 12. 12 minutos. Cravado. 12 cravado. Falei 15 para a margem de segurança, margem né? de segurança, aquele bate-papo, tirar o cartão da carteira. Até é isso. Acha, se tiver no carro, você corre no carro. Ó, tá ali no carro, vou buscar. A carteira ali, vou ali. Gente, são 3 endereços que você vai encontrar pizzas clássicas, especiais, gourmet, prêmio, além das pizzas doces, que são sensacionais. Tem a banana trufada, o sonho de ouro e tem muito mais, né, Thiago? Tem muito mais. Tem muito mais pizza bacana lá. Olha, presta atenção nos endereços pra você fazer seu pedido aí enquanto estiver assistindo, hein? Pede agora, vai chegar rapidão. Você vai comendo aí, vai assistindo a gente e depois marca a gente nos stories aí junto com a Pizza Anápolis, tá? Pizza Anápolis, presta atenção. No Caiçara, na Avenida Carlos Luz, número 700. No Santo Antônio, na Avenida Prudente de Moraes, número 245. No Eldorado, a Savassi de Contagem. O pessoal fala que a Savassi é charmoso. Bairro bacana de Contagem, comercial. Na Avenida João César de Oliveira, número 143. Meu amigo, ó, você pode pedir pelo pizzanapolis.com.br ou nos telefones 3565-8888, 3565-8888 ou no Zap, famoso Zap. No 98450-8872, 98450-8872. Você pode pedir no QR Code que está aí na sua tela. Tá na tela, diretor? Sempre na tela. O Thiago aponta aí para algum lugar. Ele deve estar em algum lugar aqui na sua tela, que eu nunca sei onde que é. Tá flutuando em algum momento aqui na sua tela. Você aponta aí a sua câmera para esse QR Code. Faça o pedido da Pizza Anápolis. Não perde, meu amigo. Pede lá com refrigerante geladinho. Se você tem a cervejinha, gosta de curtir com a cervejinha, com um bom vinho, ó. Um bom vinho, nós vamos falar daqui a pouco aqui. Combina também, não combina? Combina, super combina. Uma pizzazinha bem gostosa com vinho. Combina. Um azeitezinho, hein? É só pedir, tá? E vai acompanhando a gente aqui. Porque o que a gente falar aqui, depois você comenta, tá? Pizza Anápolis. Não perca, não perca. E a gente tá recebendo aqui com muita honra, com muito prazer, uma grande parceira nossa aí de caminhada, e a gente tá acompanhando os projetos dela, já não é de hoje, e tem a honra também de participar de alguns, né, Nívia? Gente, a honra é minha, assim, né? É uma oportunidade de participar de um podcast. Eu já falei, conversei com os meninos aqui nos bastidores, porque eu não sou muito de tecnologia, mas é um formato que está super em voga e eu estou muito feliz de estar participando aqui. Né, a Mostarda é parceira da Confraria Vinho Negro. Olha só. Eu vou falar um pouco da confraria para vocês daqui a pouco. Estou muito feliz, espero que vocês gostem também desse bate-papo. Seja muito bem-vindo, fica à vontade, o espaço é para você. Seja bem-vinda, Nívia. É para você. Nívia, você falou da confraria, a confraria Vinho Negro. Isso. A confraria Vinho Negro, ela tem uma ideia, tem um propósito e tem um nome muito legal, né? Muito sugestivo. Fala um pouquinho pra gente como é que é. Na verdade, o que é uma confraria, né? É a oportunidade de reunir pessoas que têm um objetivo em comum.
E durante a pandemia, eu sempre gostei muito de vinho, sempre participei de eventos, né? Sempre tive essa vontade de conhecer um pouco mais sobre vinho. E na pandemia, também procurando alguma coisa para fazer, né, como todo mundo, para fazer dentro de casa, né, eu conheci um grupo em São Paulo chamado Confraria das Pretas. Olha, que é comandado pela Silvana Luá, que é uma pessoa que já trabalha com vinho e já fazia encontros presenciais lá em São Paulo. E ela começou a fazer aqui, na verdade começou a fazer online. Também os encontros, a gente podia... Isso na época da pandemia. Isso, na pandemia. A gente podia comprar o vinho online, recebia o vinho em casa e participava de uma live com ela, né, sempre com convidados, falando um pouco sobre o vinho, sobre alguma coisa, moda, comportamento, enfim, falando assuntos diversos. E depois tinha um momento de degustação e de comentários sobre o vinho. Sim. Só que esse grupo tem uma característica muito específica, que é ser voltado para pessoas negras participarem. A Silvana é uma mulher negra, né? E aí ela, como já trabalhava há algum tempo com vinho, ela sempre percebia que as pessoas negras não estavam nesses espaços. Né? Há uma questão de custo do vinho, isso afasta as pessoas, sim. Mas por que essas pessoas não estão, além da questão financeira? Né? Ela percebeu que as pessoas não se sentiam bem, as pessoas negras não se sentiam bem nesses espaços, muitas vezes porque são espaços ainda muito elitizados. Entendi. Né? Então, para além da questão financeira, a gente tem uma questão estrutural no nosso país, né, que faz com que muitas pessoas ainda não se sintam bem aceitas e não sejam bem aceitas em determinados espaços. E aí a Confraria das Pretas começou nesse movimento, né, de capacitar pessoas negras a participar, a entender um pouco mais de vinho. Legal. E aí eu comecei a participar durante a pandemia, online, comprava o vinho, né, participava das lives, e aí acabei ficando amiga da Silvana. Assim que a pandemia deu uma tranquilizada, eu fui em São Paulo, conheci a Silvana pessoalmente, e aí toda vez que eu postava alguma coisa, né, da minha participação na Confraria das Pretas, as pessoas perguntavam, né, o que é esse movimento, qual que é o objetivo, né, por que você não faz alguma coisa parecida aqui em Belo Horizonte, vamos começar a juntar as pessoas. O pessoal daqui já começou a gerar interesse. Já começou a ficar interessado, porque assim, é um estranhamento que a gente infelizmente ainda vive, né, eu já tive fora do país, já tive participando em vários eventos de vinho aqui em Belo Horizonte, e infelizmente você não vê pessoas negras nesses ambientes, né, e por quê? É a pergunta que eu já tinha feito antes. Tem uma questão financeira? Tem. Mas tem uma questão também das pessoas não se sentirem confortáveis, muitas vezes, nesses lugares. E aí surgiu a ideia, né, por essa minha experiência, essa minha conversa com a Silvana de São Paulo, de trazer esse movimento aqui também para Belo Horizonte. Né? E o objetivo da Confraria Vinho Negro, né, que é a confraria que eu tenho aqui, é justamente esse. Né? É uma confraria, então tem esse objetivo de agregar pessoas, né, pessoas que têm objetivos em comum, né, que querem conhecer um pouco mais de vinho, querem beber, querem aprender um pouco mais sobre a bebida e, ao mesmo tempo, trazer informação para essas pessoas para que elas se sintam confortáveis e se sintam também pertencentes a esses espaços que normalmente elas não frequentam. Né? E aí não é só uma questão financeira, como eu falei. Então, o conhecimento, né, é tudo, né? Quando a gente tem uma informação, quando a gente sabe chegar num lugar e sabe pedir o vinho, né? Ou ao mesmo tempo, quando a gente tem aquela informação, mas a gente não quer usá-la, né? Não, eu tenho o direito de querer um vinho que seja diferente, queira fazer uma harmonização, por exemplo, diferente daquela que é considerada a tradicional. Mas eu conheço do processo e quero escolher o que é melhor para mim. Então, essa segurança que o conhecimento traz, né, te possibilita estar em vários espaços de forma mais tranquila, né, de forma mais pertencente mesmo àquilo. Então, né, juntando todas essas coisas, que aí veio a ideia há 2 anos de montar a Confraria Vinho Negro, e o projeto tá caminhando bem, né, as pessoas têm gostado desse movimento, né, não é um movimento exclusivo para pessoas negras, é uma prioridade, principalmente, na verdade eu não sou da área, né, do vinho, eu sou só uma amante da bebida,
Então, eu sempre trago pessoas que são capacitadas, sommeliers, pessoas que trabalham, que estudam vinho, para que essas pessoas possam fazer a apresentação da bebida, né, repassar esse conhecimento para quem está participando, né, e participar dessa partilha mesmo. Então, eu tenho essa preferência por pessoas negras, principalmente para falar, porque a gente tem vários profissionais bacanas na área e que estão muitas vezes escondidos, que as pessoas não conhecem. Então, é valorizar esses profissionais negros que estão trabalhando na área do vinho aqui em Belo Horizonte. E também as pessoas negras são convidadas, mas também qualquer pessoa que tenha necessidade, que tenha vontade de conhecer um pouco mais, né, que também não se sinta tão bem acolhida e queira conhecer justamente para ter essa propriedade, para pedir um vinho, para fazer uma harmonização, né? Então, qualquer pessoa que queira participar é bem-vinda. Legal. É muito isso, legal. é essa a história. Muito bacana e muito bem escrita pra gente aqui. O que é. Eu até abri aqui a Confraria do Vinho Negro, eu tinha acompanhado algumas coisas, eu tinha visto também a Confraria das Pretas, né? É isso. Eu tinha visto lá algumas fotos suas lá atrás e eu entrei também na página delas, eu já achei muito legal. Achei muito legal essa pegada, essa ideia. E é uma coisa que gera muita dúvida na gente. A gente sabe como é que funciona hoje em dia. A gente sabe a luta que tem, a gente sabe a luta por esses espaços, a questão econômica. A gente apoia muito isso, a gente está sempre muito ligado nisso. E é legal que você pegou um tópico interessante, que é a questão do vinho. E você acha que ainda, essa questão do vinho ainda é muito elitista? Por causa da cultura ou por uma questão econômica? Ou as duas coisas andam juntas? A gente tem aí várias questões, né? Como diz o povo, agora são várias camadas. São várias camadas. Várias camadas, né? A questão do preço, né? A questão do custo para o brasileiro, né, consumir vinho ainda é um empecilho. Né? Eu trouxe uns dados aqui que eu vou colar, gente. Porque isso no geral, né? Você diz num geral. No âmbito geral. Sim, no âmbito geral. Para pessoas, né? Para o brasileiro em geral. Tá. Para a gente ter mais ou menos uma ideia, o vinho brasileiro, né, ele tem 64% do valor do vinho brasileiro é imposto. Então, assim, a gente tem... fabricado no Brasil. Fabricado no Brasil. Quer dizer, a gente tem, né, um vinho que deveria ser de fácil acesso para a gente, não é, porque ele tem um preço elevado, porque tem uma carga tributária muito grande ainda nessa produção de vinhos aqui nacionais. E os importados também a gente sabe, né? A gente tem também as várias taxações. Não me engano, Argentina e Chile e Argentina têm um acordo com o Brasil, então tem taxas mais menores, ali, né? O que faz com que a gente tenha, você vai no supermercado, né, normalmente você vê uma quantidade bem grande de vinhos chilenos e argentinos, e também, além da questão da proximidade geográfica, também passa por isso, né, por esse acordo tributário que faz com que os valores cheguem para a gente um pouco mais acessíveis. Mas tem isso, uma questão financeira, sim, né? A gente ainda tem um preço mais elevado do vinho e tem uma questão que é cultural, né? Por exemplo, as pessoas pensam sempre na questão da harmonização, né? A cerveja, da harmonização e do consumo em si. Por exemplo, se a gente pensar na cerveja, né? Se a gente beber a cerveja numa taça gelada, né, numa temperatura adequada, num lugar adequado, que você possa degustar melhor, você vai ter uma experiência. Se você estiver tomando a cerveja, por exemplo, no bloco do carnaval, em Belo Horizonte, um calor terrível, a cerveja vai chegar para você na lata, na temperatura nem tão boa assim, mas você vai beber. Você quer ali passar por aquela, e você sabe que aquela experiência não é a melhor experiência de degustação de uma cerveja. Mas você quer beber, você está no carnaval, você quer curtir com seus amigos, está calor, né? O que você tem ali é aquela cerveja mais ou menos gelada, que o ambulante está vendendo, vou beber assim mesmo. Às vezes até de procedência duvidosa. De procedência duvidosa, a lata não foi lavada, mas você não quer saber. Você está no carnaval, você quer tomar sua cerveja à vontade. Aí o vinho, quando você pensa no vinho, qual que é o procedimento? Qual que é, normalmente, a forma como as pessoas lidam? Se a pessoa está na casa dela, com uma taça, o vinho é previamente resfriado, bonitinho, a pessoa vai beber. Se a pessoa está no carnaval, a pessoa não pode beber o vinho. Não vai tomar o vinho. Por que a pessoa não pode beber o vinho?
No carnaval? No carnaval. Mas às vezes é a questão cultural, igual você falou, parece que se Exatamente. criou um sentimento que o vinho só cabe naquele momento. A resposta é exatamente essa, é uma questão cultural. Criou-se, é isso que eu falei, com relação à cerveja. Se você tiver um ambiente propício, né, para uma degustação mais aprimorada, para você ele perceber as nuances no paladar, no cheiro, né, na cor da cerveja, né, vai estar perfeito. Mas se você não tiver isso, você não toma cerveja mesmo assim? Da mesma forma, do mesmo jeito. E por que o vinho você não pode tomar? Tem uma romantização maior. Exatamente, do gerar consumo, situação de consumo do vinho. Do consumo do vinho. Então, por exemplo, hoje você tem um movimento de várias empresas fazendo vinho em lata. Há muitas pessoas que têm preconceito. Falam, eu não vou beber vinho em lata, porque o vinho em lata não vai atingir a temperatura, porque o vinho em lata... Tá, mas eu tô aqui no carnaval, eu tô na beirada da piscina, eu só quero beber alguma coisa gostosa. Então, eu não tomo cerveja particularmente, mas eu quero tomar um vinho. Por que não tomar o vinho? Por que eu não posso tomar um vinho na lata? Sabe, para aquele momento, é uma experiência que vai me atender, que vai me agradar. Sim. Né? Então, isso que essa questão cultural, ela é muito importante. E aí a confraria das pretas e também, né, a confraria Vinho Negro, pensa muito sobre isso, assim. Você não precisa tomar o vinho só quando você tem uma situação totalmente propícia. E você não precisa tomar o vinho só para degustar, para girar a taça. Não, eu tô com vocês aqui comendo uma pizza Anápolis. Boa. E eu quero tomar um vinho, né, que não vou ficar girando a taça, não vou ficar sentindo os aromas, pensando se é aroma de pêssego, se é aroma de ameixa. Eu vou simplesmente beber porque é um momento de descontração nosso e a bebida vai complementar esse momento. Ela cabe ali para aquele momento também, Então, tem toda essa questão, né, esse mito que se criou com relação ao vinho. Eu não estou dizendo que esses passos, né, esses cuidados, eles precisam ser totalmente... tem que ser totalmente descartados, não é isso, né? Se você está no momento, você fez um jantar, não, hoje eu quero fazer um jantar e eu quero degustar esse vinho, quero sentir realmente os aromas, quero comparar de repente com outro vinho que eu já tomei anteriormente, né? Tá tudo bem, mas se eu estou no meio do bloco e eu quero tomar alguma coisa, eu vou tomar um vinho, né? Como eu tomo uma cerveja, como eu posso tomar uma cachaça, como eu posso tomar uma caipivódica. Sem dúvida. Né? Como posso misturar, no caso, a cachaça com um refrigerante, fazer uma misturinha ali, beber, e tá tudo bem. Isso é servido para várias bebidas, mas no vinho, essa questão cultural, né, que se estabeleceu, principalmente aqui no Brasil, assim, né? Eu já tive experiência fora do Brasil, por exemplo, ou em Portugal, esse consumo do vinho é muito naturalizado. Né? Então você chega num restaurante, um restaurante simples do almoço mesmo do dia a dia, você tem lá, se você quiser, né, a entrada, um prato principal, o vinho da casa, né, você toma ali uma tacinha de vinho e vai fazer suas coisas normalmente, né? Tanto que aqui no Brasil a gente tem um consumo per capita de 2 litros de vinho por pessoa por ano, e em Portugal esse número é 59 por pessoa. Por pessoa. Desculpa, 51,9 litros. Quer dizer, cerca de 52 litros de vinho que cada pessoa em Portugal consome por ano. Então, só uma garrafa, por exemplo, a gente tem uma garrafa aqui de 750 ml. Isso. Então, de 52, ela vai tomar aí entre 53 e 54, um pouquinho até mais, né? Garrafas por ano. Garrafas por ano. Se a gente converter em litros, ele vai tomar 54 garrafas por ano. Isso. E o brasileiro... Enquanto o brasileiro vai... toma 2, 3? 2, 3. Por ano. Por ano, né? Fazendo esse cálculo aí. É uma distância muito grande. E isso passa... Eu acho que esses 2 fatores são muito importantes. Interessante. A questão financeira, né, do custo que se tem no vinho hoje aqui no Brasil. Da taxação, pelas taxações, importações, as taxações na produção interna e também por essa questão cultural. Né? E esses encontros, né, como o encontro da Confraria Vinho Negro, tem esse objetivo também, né, de você entender que aquilo é uma bebida como outra qualquer. E esse movimento ele está crescendo, né? Já eu não sei exatamente há quanto tempo, assim, porque eu estou mais envolvida nesses últimos 2 anos, mas é um movimento que a gente já tem, por exemplo, wine influencers que falam muito sobre isso, assim, né? O meu vinho tá quente e eu quero beber ele agora. Por que eu não posso colocar uma pedra de gelo no meu vinho? Né, isso para algumas pessoas é um sacrilégio, não pode, porque o vinho tem que ter sido resfriado na temperatura tal. Mas né? Que pessoas são essas? Que falam, são pessoas mais, vamos falar assim,
vão abrir as camadas. Vamos dar nome aos bois, né? Vão abrir as camadas. Porque, por exemplo, são pessoas que são conhecedoras da cultura do vinho, ou são pessoas que são conhecedoras vamos falar assim, mais técnicas do vinho. Porque você está sempre falando, por exemplo, vou tomar na temperatura, tá quente, tá. Tem uma temperatura assim, ideal. para se tomar o vinho? Sim, né? Na verdade, se você for seguir esse processo, vamos dizer assim, mais profissional, né? Aí tem uma questão que é profissional, né? Por exemplo, na última confraria, o sommelier que nos apresentou o vinho, que foi o Wellington, ele fez uma coisa super interessante. Ele pediu, nós tínhamos um espumante a ser degustado, ele pediu para uma pessoa que estivesse participando da confraria que abrisse aquele espumante. Sim. Alguém se habilita a abrir, alguém quer abrir, tudo. E uma pessoa que sempre participa foi abrir o vinho, o espumante, né? E abriu e fez um barulhão, puff, né, aquele barulho que a gente gosta de escutar em festas de final de ano, né, que a gente gosta de chacoalhar, de fazer, né, barulho, fazer a rolha, a rolha voar, né, fazendo aquele barulhão, aquele estouro, todo mundo assusta e grita e tudo. Ele abriu dessa forma. E o Wellington falou, bacana, você abriu sua bebida, você vai consumir a sua bebida, tá ótimo. Mas eu, como profissional do vinho, quando você vai num restaurante, né, quando você vai em um espaço que se espera um serviço mais profissional, Sim. a forma correta de se abrir uma garrafa de espumante é fazendo o menos barulho possível. Já colocou. Ele já explicou, né? Porque assim, se na sua casa você não precisa ficar preocupado. Se você quiser se preocupar com isso, você pode preocupar. Né? Eu vou treinar porque eu quero abrir da forma menos ruidosa possível. Então, cada vez eu vou tentar fazer com menos barulho. Mas é uma opção sua. Não é regra. E se você quer, no seu Réveillon, ir lá chacoalhar o seu espumante. Fazer o barulhão. Fazer o barulho. Não tem problema nenhum. Deixar a rolha voar, desde que não voe a rolha no olho de ninguém. De outra pessoa. Né? De preferência. Mas se você quiser abrir, né, da sua forma, você pode. Então, quando você me pergunta quem são essas pessoas, são as pessoas assim que trabalham, né, com vinho. E tudo é cultural, né? Porque já teve épocas que o vinho era uma bebida, né? Jesus bebia vinho. Pois é, aí você tocou num assunto que eu queria chegar nesse assunto um pouco. Era outra camada. Então porque quando a gente fala, por exemplo, que é uma questão cultural, a gente tem diversos níveis sociais em que a cultura, por exemplo, vamos trazer em questão de valores de vinho. A gente sabe que tem vinhos caríssimos, 2.000, 3.000, até mais, né? Até mais. E tem essa turminha aí, preço mais acessível. Essa turminha dos 20, 30 reais aí. A gente sabe que tem uma diferença de qualidade muito grande, uma diferença de produção muito grande, de armazenamento, enfim. Uns até para baratear o vinho, a embalagem é plástica, rolhazinha, tampinha, né? Tipo de refrigerante e tal. Isso é pensado para algumas camadas sociais, meu ponto de vista. E isso acaba popularizando esse tipo de vinho para essa turma. Porque eu já vi muita gente, esse vinho é muito ruim. Não é que o vinho é muito ruim. Talvez a falta de conhecimento, vamos falar assim, na forma de produção, que tipo de uva, uma coisa mais aprofundada, priva talvez essa camada de um pouquinho de, sabe, de ter oportunidade de degustar um vinho um pouquinho mais caro, de ter um vinho um pouquinho mais acentuado, seja ele seco, seja ele suave, seja ele, como é que fala? O branco. Eu aprendi lá com vocês lá a questão das uvas, o rosé, o que é rosé, que não é de propósito, aquela coisa toda. Então, assim, o que eu penso em relação a essa questão do vinho em si, é que essas camadas culturais, elas acho que às vezes se fecham por questões financeiras e não se dão a oportunidade de experimentar outras coisas. Você pensa, por exemplo, na sua confraria, de ter mais espaço para essas outras camadas? Ou você tem a intenção de vamos falar assim, eu tenho esse grupo aqui, eu vou trabalhar com esse grupo e esse grupo ser um multiplicador para as pessoas? Você quer abraçar essas outras camadas ou quer formar essa turminha para ser multiplicadora? Olha, quando a gente fala de vinho e quando a gente fala de Brasil, do contexto que a gente está, a gente não pode esquecer que nós estamos num sistema que é capitalista, né? Então, no sistema capitalista, entre várias outras questões, essa separação de quem produz, né, e de quem detém os meios de produção, ela é muito clara. Ou seja,
O objetivo é que quem tenha dinheiro esteja de um lado e quem não tenha esteja do outro. O mercado de luxo ele é feito para isso, né? Quando você pensa, por exemplo, numa roupa exclusiva, que custa caríssimo, a pessoa não está pagando muitas vezes, né? Está pagando pelo tecido, está pagando pela produção, pela ideia, mas ela está pagando também porque ela quer ter algo que seja exclusivo. Sim. Ela quer usar uma coisa que ninguém está usando, né? Então aí você tem uma produção que é feita para que não se chegue a determinadas camadas, determinadas pessoas da nossa sociedade. E nós sabemos quem são essas pessoas, né? A população pobre, a população negra, né? Muitas vezes a população LGBT também, que é excluída de vários pontos, de vários movimentos. Então, assim, a gente tem que pensar nisso tudo. E aí, quando você me pergunta sobre a possibilidade de abrir ou não, assim, como a ideia da confraria, ela parte da questão do conhecimento, da difusão de conhecimento. Então, assim, uma pessoa que tem acesso, por exemplo, a cursos mais caros, né, que já teve várias vezes fora do país, já teve nas vinícolas, já viveu essas experiências, maior, ela tem uma forma já própria de adquirir esse conhecimento se ela quiser. Né? Então, a ideia... Então, assim, eu estou falando de pessoas, não pessoas necessariamente numa situação de vulnerabilidade financeira muito grande, até porque essas pessoas, infelizmente, não estariam, né, dando conta de, nesse momento, de pensar nisso, estão pensando em questões de subsistência mais básicas. Sem dúvida. Mas são pessoas que... na verdade, é uma questão de formação de público mesmo. Sabe? Das pessoas pensarem, olha, eu posso consumir vinho sim, porque há camadas, a preços de vinho que me atendem, né? Se eu tiver um valor maior para investir, eu vou investir, mas se eu não tiver também, eu posso ficar aqui nesse valor mais baixo e ter uma experiência bacana. E tá tudo certo. Né? E dentro desse meu valor que eu posso pagar, eu vou ter uma variedade de uvas, né? De tipos de vinho. Então, dentro do meu pouco orçamento, eu posso também ter uma experiência prazerosa e com um pouco mais de conhecimento. Então, assim, o objetivo da confraria principal é essa questão da disseminação do conhecimento. Você tem essa possibilidade de replicar? Sim. Várias pessoas que já participaram da confraria já tiveram oportunidade de falar, olha, você gosta de vinho? Por que você não participa da confraria? Ou eu posso te dar uma dica. Né? Olha, isso aqui é legal, presta atenção nisso. Que tem umas coisas que são bem simples, assim, que você pode observar quando você está iniciando no mundo do vinho. Por exemplo, a sua preferência, né? A gente passar, e isso vale não só para o vinho, mas para qualquer outra coisa que a gente consuma, né? De comida ou de bebida, a gente passar a prestar mais atenção no que a gente está consumindo. Né? Que às vezes a gente bebe ali ou come ali na pressa e não degusta aquilo. Né? Estou tomando esse vinho aqui, olha que interessante, esse vinho, ele tem uma acidez muito grande, eu sinto uma acidez, né? Da mesma sensação na boca que um limão, olha, então ele tem muita acidez. Eu gosto de vinho com acidez? Não, acho que eu não gosto tanto, talvez se ele tivesse menos acidez seria mais interessante. Então deixa eu ver aqui, que uva é essa que eu estou sentindo muita acidez? Na próxima vez que eu for comprar, eu falo, olha, essa uva que eu já sei que ela pode ter uma característica de acidez alta, e não me interessa. Então, vou escolher uma outra. Então, é só da gente começar a aguçar um pouquinho o paladar ali, né? Já começar a ter critérios ali de seleção do que você vai consumir. Exatamente, porque o conhecimento é isso. Né? Você tem a possibilidade, às vezes, de estudar, né? Mas o que você está fazendo com aquilo? Você está pensando sobre aquilo, você está conseguindo avançar baseado naquilo que você conheceu, que foi passado para você? Né? Porque não adianta, você vai lá, faz 50 mil cursos e você não está pensando. É adquirir o conhecimento e colocar em prática, né? Exatamente, a questão da harmonização, que é um tema muito falado, né? Quando se trata de vinho. Vou harmonizar com o quê? E tudo. Por exemplo, esse vinho, eu sinto que ele tem essa acidez muito alta. Eu estou comendo aqui uma coisa mais gordurosa. Que sensação que isso está me dando? Está me dando uma sensação agradável na boca ou não? Assim, está me deixando com uma sensação de que eu não quero comer mais isso? Na tendência de um vinho com mais acidez, ele casar bem com uma comida mais gordurosa, porque a acidez, ele quebra. Né? Então, olha que interessante isso aqui. Gostei dessa harmonização aqui. E, mesmo a questão da harmonização, você tem várias possibilidades, né? Então, assim, é pensar o que a gente está consumindo, é pensar o que a gente está aprendendo e aplicar
identificar isso, né, e raciocinar em cima disso. Então, assim, a confraria pretende ser uma multiplicadora, sim. Legal. Né, trazer Legal. mais pessoas dentro Legal. do possível, que a gente conseguir, né, receber dos espaços físicos, né, que a gente tem, claro. Tem essa troca dos espaços também, que vocês não têm um espaço fixo, vocês sempre estão em alguns locais relacionados ao vinho, ou que te proporciona a ter esse momento com o vinho ali, e ter uma troca também de estabelecimento, né? Precisa ter uma parceria legal. Exatamente, porque assim, eu poderia fazer num lugar só, poderia, mas por que a gente não pode circular, conhecer outras pessoas? Que é legal. Traz né? mais possibilidades, né? Para todo mundo, assim, é interessante para o restaurante que está recebendo a gente, né, que ele está, né, mostrando o trabalho dele, sendo remunerado ali pelo trabalho que ele está oferecendo, está apresentando o trabalho dele para novas pessoas, né, e também é uma possibilidade de quem está indo falar, olha, gosto dessa comida, não gosto, acho esse vinho com esse tipo de comida, gostei, não gostei, entendeu? É esse movimento, assim, que não é um movimento que é só meu para um grupo de 10 pessoas, né, é um movimento meu, que tive a ideia da confraria, mas principalmente de trazer os profissionais da área para falar, de trazer as pessoas interessadas para conhecer, de trazer as pessoas que cozinham, que têm restaurantes, que querem também receber outras pessoas, que querem diversificar muitas vezes, né, os eventos, as atividades que fazem nos seus espaços. Então, assim, é um movimento que ele é muito múltiplo. E é essa a ideia, a gente trazer simplicidade, né, a gente trazer uma boa conversa, a gente trazer uma boa bebida, uma boa comida e possibilitar esses encontros prazerosos que sejam prazerosos para todo mundo que está participando, né, de alguma forma. Às vezes as pessoas não têm nem muito hábito, vamos falar assim, de sair ou de ir a algum local para poder fazer o que eles estão fazendo na confraria, né? Às vezes se for sair um casal, amigos, alguma coisa, vamos sair pra gente poder tomar um vinho, bater um papo, aprender vamos fazer outra coisa, não vamos fazer E o lance da confraria eu acho legal, porque é bacana, é um grupo, você faz amigos ali também, você troca informação. Eu vejo que vocês têm uma fichinha que acompanha também, né? Isso. Tem uma fichinha, assim, na verdade, tem esse momento mais descontraído, né? De algumas dicas que o profissional sempre passa pra gente. Legal. Mas a gente tenta seguir também um passo a passo dessa forma mais tradicional de se beber vinho, né? E aí tem na ficha, as pessoas recebem uma ficha de degustação. Sim. E ali na ficha elas podem passar pelos passos de verificar a questão da coloração do vinho, né, identificar se é um vinho com uma cor mais fechada, mais puxado para o vermelho, pro marrom, enfim. Legal. Fazer uma análise visual da bebida, anotar, né, se a pessoa tiver esse interesse em fazer as comparações, isso é muito legal, né? Às vezes você vê, às vezes você vê ali, passa batido, você não lembra mais, mas se você tá anotando, você pensa, nossa, deixa eu ver. E aí cada um faz a observação do seu vinho, da sua taça, e aí depois todos comentam, né? A pessoa que está conduzindo vai explicar, olha, não, eu sempre faço questão de chamar as pessoas, né? Ó, Tiago, o que você está achando? O que você viu aí, Tiago? E para as pessoas poderem participar e se sentirem à vontade também e pertencentes a esse momento. Legal. Então a gente observa o vinho, a gente cheira o vinho e depois a gente degusta, que é o momento mais aguardado, e aí todo mundo já está mais empolgadinho, já está um pouco mais solto na hora de degustar, e aí adoram ficar falando do que eles estão pensando, o que eles estão percebendo. É a troca de né? ideias. E isso ali, é muito legal, assim, o que um percebeu. Então, mesmo essa questão do perceber no vinho, né, tem muito a ver com o seu repertório. Né, a gente precisa entender isso. Você lê lá, você comprou um vinho, você olhou a ficha dele no site ou né, no rótulo que tem atrás da garrafa, e lá está falando que é um vinho que tem características, por exemplo, de toranja. Né? Ele tem aroma de toranja. Você já comeu uma toranja? Então, assim, aquilo não vai te dizer nada, né? A sua experiência que vai contar naquele momento, considerando que você não está numa degustação técnica, né? Numa avaliação, né? Não vai dar alguma nota específica para aquele vinho. Se é o seu momento, o que aquele vinho te diz, né? Aí você pode criar as suas sensações e pode o mais próximo daquilo que você conhece. Exatamente, né? Exatamente. Porque você não pode ficar só preso como uma pessoa que está, né, degustando, estou dizendo de forma caseira, vamos dizer assim, sim. né? Você não pode ficar preso necessariamente ao que está sendo dito, porque aquilo ali pode não fazer parte do seu repertório, né? Você pode não conhecer aquilo. A cor é âmbar. O que é cor âmbar? Eu não sei o que é. Eu vou pesquisar. Não, para mim isso aqui está mais uma cor de madeira.
É mais fácil. É o que se associa com o que você me diz, o que aquela bebida está me dizendo visualmente, né? Ou de aroma, ou de sabor mesmo. Então, essas questões são bacanas, porque a gente pensar que tem a ver com a gente, né? Tem a ver com o nosso repertório, e isso faz com que a pessoa tenha uma proximidade maior com a bebida. Porque você vê lá aquela ficha extensa, com várias informações, você não está entendendo nada daquilo. Então, gente, então eu não posso beber, então eu vou beber, eu não vou entender o vinho. Não, eu vou entender sim. Esse vinho aqui foi aquele vinho que eu tomei, parecido com o vinho que eu tomei, por exemplo, no Réveillon do ano passado, que eu amei. E tá ótimo. Essa é a sua percepção, isso que te trouxe de memória. E é isso que você tem que pensar. Quando eu vou comprar a próxima garrafa de vinho, olha só, é uma uva tal. Gostei agora, tinha gostado antes, pode ser que eu goste dessa outra marca que já tem a mesma. né? Exatamente. E é tudo isso, é conhecimento. E a gente pensar sobre aquilo que a gente está consumindo, que a gente está vivendo, né? Essas linguagens, igual você falou aí, por exemplo, em rótulo e tal. Pô, colocar toranja. Nós estamos no Brasil e, assim, claro que tem... É uma fruta que o pessoal vai conhecer e tal, mas não é a maioria. Não é a nossa realidade. Não é do dia a dia. Não é do dia a dia. Você não vai chegar ali, não, me vão um quilo de toranja. Toranja, exatamente. Não é, mas às vezes tecnicamente ou subterfúgio dos produtores. Aí eu vou colocar aqui, tem gosto, tem ali uma acidez de mexerica, que é muito mais popular. Aí vamos colocar aqui uma toranja, tá muito mais próximo disso, porque se eu tivesse a linguagem aqui no meu rótulo, minha garrafa bem trabalhada, eu vou poder ter você traz um valor agregado pro mais elevado, um valor agregado mais pro produto. Por isso que eu acho legal quando faz degustação às cegas. Você coloca ali umas taças, ou coloca ali uma jarra, ó, e esse daqui, esse daqui, esse daqui. Ah, é tudo a mesma coisa? Ou esse daqui é o mais barato, esse daqui é o mais caro? Porque você mais nivela, barato, né? Porque você nivela. Exatamente. Então, assim, até voltando à questão econômica, você não acha que essas linguagens elas deveriam ser mais, vamos falar assim, é claro que os que são importados não tem como a gente exigir isso. Mas, por exemplo, produção brasileira. Primeiro que eu acho que produção brasileira primeiro tem que rodar aqui, até pra gente poder dar esse tipo de oportunidade. Se a gente já importa tanto vinho português, chileno, argentino, o que mais que tem? Por exemplo. Estados Unidos, né? Austrália, a gente tem vinho uruguaio. Sim, a gente tem boas produções em qualquer Estados lugar. Unidos África do Sul. Legal. Produções muito bacanas na África do Sul, assim. E o nosso aqui, com certeza a gente exporta alguma coisa, né? Eu não tenho essa informação precisa, não, mas acredito que sim. Não, com certeza a gente exporta alguma coisa. O Rio Grande do Sul hoje, a região sul tem uma exportação legal, tem uma produção bacana. Já tem muito tempo de produção. E vinhos bons, né? Vinhos bons, tá pau a pau ali. Então, assim, a gente devia ter uma linguagem mais aproximativa. Igual a gente vê muita propaganda, cerveja, voltando a falar da cerveja. Puro malte, cerveja caínica. Você não vê uma propaganda de vinho na televisão. Fica uma coisa muito restrita. Parece que querem realmente que seja uma bebida elitizada. Exatamente. Que não é para ir para ali para popularizar, porque senão vai perder essa margem. Uma barreira, né? Vai criar uma barreira. É aquilo que a gente estava falando da questão do capitalismo mesmo, né? Você tem o produto que você pode consumir e você tem um produto que você deve consumir, né? Aquele mais barato para a grande parte da população. Outros produtos de outras faixas de preço, as pessoas não querem que você tenha uma super bolsa caríssima, porque aquela bolsa ela é exclusiva para 10 pessoas no Brasil, né? Então, por que não se faz uma bolsa? Não quero. As pessoas querem ter a exclusividade, né? É chique você falar que está tomando um vinho, é chique você chegar no lugar e ficar rodando a taça de vinho, cheirando e tudo. Isso é considerado como algo elitizado. Eu acho que entra muito na questão do comportamento de consumo mesmo, porque além do valor, né, questão do valor, porque você tem cervejas também caríssimas aí no mercado. Exatamente. Então, assim, eu acho que é mais uma questão de comportamento cultural, sobrepõe a questão da parte ali. Mas as pessoas compram. E tem foi o exemplo que eu dei da questão da cerveja, da experiência da cerveja, né? Hoje em dia eu não tomo cerveja, mas assim, a gente observa uma quantidade muito maior de cervejas artesanais, né? Essa questão da experiência, tem cervejas apostando mais nisso, lugares que você vai que o copo já vem gelado, né? Algumas coisas mais específicas para proporcionar essa experiência mais de degustação para as pessoas. Você tem essas cervejas, mas você tem a cerveja X que custa
baratíssimo ali no botequinho do seu João da esquina e que todo mundo consome, né? Então, por que você pode ter a cerveja cara e a cerveja barata? E quando você fala de quando vinho, você chega no vinho, você não só tem o vinho, é só no momento de sofisticação. É só uma bebida sofisticada. Ela não pode ser uma bebida que eu quero beber hoje. Uma bebida e eu vou tomar um vinho. Vou chegar do trabalho cansado, vou abrir uma garrafa de vinho, tomar uma taça e depois tá tudo certo. Tá tudo eu vou certo. dormir. Tudo certo. Exatamente. Então a gente precisa pensar sobre essas questões, assim, né? Porque muita gente fala, eu já escutei isso, inclusive, de pessoas assim que não tinham nem conhecimento adequado sobre vinho, não tinham estudado, não tinham, mas eu estava na minha casa servindo uma pessoa e eu estava servindo o vinho, segurando na garrafa normal, né? Tava ali no momento de descontração e uma pessoa que não conhece de vinho, mas que já ouviu falar e viu em algum filme, em alguma situação, que tem que se servir pelo fundo da garrafa. E aí ele viu aquilo em algum lugar e ele estava me corrigindo porque eu não estava servindo o vinho adequadamente. Eu falei, mas por que eu tenho que servir o vinho pelo fundo? Eu não trabalho com vinho, eu não estou aqui numa situação né, de trabalho, que eu tenho que fazer essa experiência mais técnica. Eu estou na minha casa, eu já bebi, já estou bêbada e eu quero servir o meu vinho pelo gargalo da garrafa. Se quiser tomar no bico, eu vou tomar no bico. Porque eu comprei e eu, por exemplo, compramos uma pizza Anápolis aqui agora, né? Aí o pessoal lá da Anápolis pensou todo, né, numa forma de se servir, manter a temperatura bonitinha, a pizza chegar na sua casa quentinha, mas eu gosto de pizza fria. Então, tudo bem que eles pensaram, eles estudaram para ter essa experiência, mas o meu gosto é de pizza fria. Então, eu vou pegar a pizza Anápolis, vou colocar na geladeira e vou comer depois que ela estiver gelada. Vai deixar de consumir por essa é a pizza que eu comprei e que eu estou consumindo. Respeito todo mundo que fez, entendo que o processo, né, que para uma experiência mais adequada foi de uma pizza quentinha e tudo, mas eu quero comer gelada. E por que eu não vou comer gelada? A mesma coisa a questão do vinho, né? Por que eu não posso tomar um vinho num copo? Eu tenho que tomar só o vinho numa taça. Né? A taça tem que ter assim, assado. Então, assim, essas coisas todas fazem com que as pessoas se afastem da bebida. Né? E é uma bebida como porque outra senão qualquer. Daqui a pouco, por exemplo, a gente tem Você burocratiza muito, né? Você cria muita barreira. Exatamente. Aqui a gente tem uma taça lindíssima da Confraria Vinho Negro, que a gente está na mesa aqui. É uma taça, isso é acrílico. Isso, é um acrílico. Aí podem vir alguns críticos ou técnicos, mas o acrílico pode influenciar de alguma forma tal no vinho. Não sei se pode. Sim, os puristas, você não vai num restaurante e vai tomar numa taça de acrílico. Aí você vai tomar numa de cristal. Isso, lindíssima. Exatamente. Aí eu não tenho taça de cristal em casa e não vou tomar taça de cristal. Aí você vai deixar de consumir o vinho. Não, mas eu não vou tomar na minha taça. Você vai tomar. E aí, inclusive, eu fiz, né, as taças da confraria em acrílico, porque pensando nessa ideia, olha, eu vou deixar... Pra quebrar esse... Eu vou deixar a taça lá no fundo da gaveta mesmo, na hora que eu quiser eu vou lá e pego, sabe? Eu posso ter uma taça de cristal, uma taça com as medidas, né, consideradas como mais... como corretas para apreciar o vinho? Posso. Mas eu também posso tomar na taça de acrílico, e posso tomar no copo, e posso tomar na caneca da mostarda, posso tomar onde que eu quiser. É legal, eu acho que essa ideia é legal e assim, você traz essa ideia e não deixa de ser bonito, não deixa de ser, vamos falar assim, você não vai perder sofisticação, você vai perder elegância, não vai perder o respeito pelo vinho, nem pelas pessoas, você simplesmente está quebrando vamos falar assim, quebrando essa barreira elitista de ter um bom produto. Por exemplo, a oportunidade de consumo do seu dia a dia. E assim, era legal que você deu um dado aí interessante aí. Você em Portugal, né? Você falou, esses dados de Portugal. Isso. Portugal, você toma uma garrafa de vinho por semana. Se você pegar no ano 52 semanas, por semana você toma uma garrafa de vinho. E eu já vi gente que toma uma garrafa de vinho num bate-papo. Você deve ter visto isso demais. Vamos encontrar, vamos descer aqui uma garrafa de vinho. Vamos ler um livro. Vamos assistir um filme. Que tem isso também, né? Não, eu vou tomar um vinho, mas eu vou ter que ler um livro. Eu vou ter que escutar Mozart para poder escutar, para tomar um vinho. Não, vou escutar um pagodão ali, tomando um vinho e assistir Netflix, tá tudo certo. Perfeito, com pipoca. Inclusive é uma excelente harmonização pipoca com vinho. Mesmo? Com pipoca? Então a gente precisa, né, e testar. Eu acho que é testar. Pensar no seu gosto, no seu prazer. Também, né? Exatamente. Eu quero comer chocolate e tomar vinho.
que também é uma excelente harmonização, né? Se você quiser, você tem lá os chocolates específicos, com vinhos específicos. Mas eu vou fazer esse teste, né? Eu não vou tomar só o vinho do Porto, né? Que é um vinho mais fortificado, né? Um vinho adocicado com chocolate. Eu quero tomar um vinho que tem uma acidez alta. Deixa eu ver o que vai dar isso aqui. Né? Porque aí o chocolate vai quebrar ali, vai conversar e tal. É a gente testar, legal. É o que eu tenho aqui na geladeira, então eu vou fazer uma brincadeira com isso aqui e vou ver o que vai dar. Me agrada? Sim, não me agrada? Ótimo. Já sei o que eu não gosto, na próxima eu vou fazer diferente. Mas a intenção é que o vinho esteja presente nesses momentos. Exatamente. É isso que isso que a confraria tem buscado, né? E aí é levar a palavra, né? Como você falou, a questão da gente poder falar sobre isso aqui, né? Aí vocês talvez já estejam pensando em algumas outras coisas, algumas harmonizações, algumas provas, né? Quem está ouvindo em casa já fala, nossa, eu nunca pensei sobre isso, deixa eu pensar aqui. Não, você já falou que pipoca, chocolate. Deixa eu fazer esse teste aqui para ver se funciona, se me agrada. Uai, nunca parei na gôndola do supermercado para comprar um vinho, porque eu sempre ficava meio com preconceito, sem saber o que fazer e tudo. Peraí, deixa eu ver aqui, gostei desse rótulo. Vou comprar porque eu gostei do rótulo. É um direito seu. Sim. Comprei, olhei o rótulo, olha, uva tal. Uva tal, é a uva Syrah. Olha, gostei. Uma uva mais potente. Eu acho que isso aqui vai ficar bom com tal comida que eu vou fazer no final de semana. Com uma carne mais pesada, com uma carne recheada, né? As pessoas pensarem sobre isso, as pessoas sentirem vontade de experimentar, né? De fazer esse movimento também, de trazer o vinho para perto delas. Legal, bacana. Isso aqui, sobre o grupo em si, eu acho muito bacana que você falou que ele veio de uma oportunidade, que você teve também conhecimento em relação, você falou da confraria das pretas em São Paulo, isso. Tem esse sentimento também de quebrar um pouco essa questão cultural também, de separar um pouco, vamos falar assim, hoje em dia a gente vê muita coisa aberta para as pessoas pretas, para os negros, oportunidade, e vocês lutam bastante, a gente vê muita luta em relação a isso, a gente participa de muita coisa legal, acho muito bacana, e igual você falou, a questão de pertencimento. Então assim, essa abertura de trabalhar vamos falar assim, com essa fatia que a gente tem, que também é um mercado que é interessantíssimo, porque a gente também tem que dar oportunidade. Você, em algum momento, você se sentiu na sua caminhada ou na sua história que você também não se sentiu confortável em alguma parte, que foi um combustível motivador para que você pensasse nisso, ou você enxergou isso nessa luta diária, nesse trabalho diário? Queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência pessoal em relação a isso. Nossa, com certeza, assim, infelizmente as pessoas negras ainda não estão nesses espaços, né? Eu sou uma pessoa que gosto já de vinho há muito tempo, sempre consumi e sempre fui muito curiosa, assim, né? A educação para mim, o conhecimento para mim é muito importante. Então eu sempre fui atrás de participar de eventos, sempre quando eu viajo para fora do país, eu tenho oportunidade eu busco conhecer alguma vinícola, né? Ouvir pessoas que trabalham nessa área, entender um pouco mais. E o cenário é esse, assim, quando você sobe um pouco mais o nível econômico, né, do lugar, os valores que são cobrados, você vai vendo uma escassez das pessoas negras nesses espaços. E já passei por várias situações, assim, além de ser normalmente sempre a única pessoa negra, né, tanto aqui no Brasil quanto fora, já passei por algumas situações constrangedoras, né, de as pessoas acharem que eu não estava ali para participar de um evento que às vezes foi de um preço mais elevado, né, de não imaginar que eu poderia ser uma pessoa consumidora daquele produto, né, uma pessoa que poderia pagar por aquele serviço que estava sendo oferecido. Então, isso também me motivou muito, né, porque toda vez que você vai num evento, você pensa, nossa, gente, será que vai dar tudo certo ou será que eu vou ter algum problema? Será que eu vou ter algum constrangimento nesse lugar? Né? Porque você tem essa preocupação? Você tem esse sentimento? Sim. Né? Sim. Muitas vezes a gente pensa duas vezes. Principalmente que a gente está falando de um nicho de mercado que ainda as pessoas negras estão muito fora. Né? Aí fora, muitas vezes, pela questão dos valores, mas fora também porque não se sentem pertencentes.
Aí você vai, chega numa mesa com... Eu participei uma vez numa degustação no Porto, né, em Portugal, que tinham brasileiros e tinham franceses. Os brasileiros... E tinham duas possibilidades de degustação. Era somente do vinho do Porto ou dos vinhos do Porto produzidos por aquela vinícola, harmonizados com chocolate. E aí, com chocolate era um valor mais alto. As pessoas que chegaram para a degustação, elas compraram o mais barato. Os brasileiros que estavam lá compraram a degustação mais barata. Eu comprei a degustação mais cara junto com os franceses, que também estavam esperando. E aí eles não entendiam nada, mas eles só queriam beber e comer. Então, assim, eles falam, era em português, eles falaram, não, nós vamos assim mesmo. Eu entendo um pouco de francês, interajo um pouco com eles. Mas, assim, quando eu cheguei na sala de degustação, o funcionário da empresa falou, não, eu me dirigi na mesa que era da degustação harmonizada, com chocolate. E ele falou, não, a sua mesa é aquela. Eu falei, não, mas a minha mesa é essa. Ele, não, insistindo que o meu lugar era aquele. Né? Também por eu ser brasileiro, os brasileiros todos tinham comprado a degustação mais barata. Ele pode ter feito essa associação. Né? Porque imagina que aquele lugar não é o nosso. Ele não perguntou para mim, qual é a sua degustação, né? De qual experiência você vai participar? Ele não perguntou. Ele naturalmente pressupôs que era a mais barata. Então, assim, essas situações elas acontecem e tudo, mas o fato da gente ter conhecimento da questão estrutural, do lugar onde nós estamos, dos nossos direitos, isso faz com que a gente consiga chegar e se posicionar muitas vezes, né, nas situações às vezes mais complicadas. Essa foi uma situação que eu ainda levei meio que na brincadeira, assim, debochei, falei, você está achando que eu não tenho dinheiro para pagar, não, né? Brinquei com ele falou, não, de forma nenhuma e tal, enfim. Foi uma situação tranquila, mas a gente também passa por situações mais constrangedoras e que a gente precisa se posicionar mais firmemente. E é isso, quando a gente tem o conhecimento, quando a gente sabe do lugar que a gente ocupa, quando a gente sabe o que a gente está fazendo ali, quais são os nossos direitos, né? Isso tudo contribui para que a pessoa seja negra, seja uma pessoa com deficiência, seja uma pessoa da comunidade LGBTQI, para que a gente se posicione, uma mulher também, né, que também passa por várias situações. Por exemplo, eu sou amante de futebol. E, né, pois você falou que curte mesmo. Muito. Eu não quero nem conversar sobre esse assunto. Mas, assim, eu sou amante de futebol e vejo também mulheres passando por várias situações constrangedoras nesse espaço. Então, assim, a partir do momento que a gente consegue se posicionar, né, isso muda toda uma figura. A gente não vai conseguir mudar uma estrutura, porque a estrutura é muito mais complexa. Mas, naquele momento, a gente conseguir realmente se posicionar e mostrar o que a gente pode fazer, os nossos direitos, quem nós somos, isso já contribui bastante. E a educação, né, o conhecimento é primordial para a gente conseguir fazer isso. Essa sua... bacana demais o que você passou pra gente aqui agora. Você tem muita segurança naquilo que você já passou aí nas suas palavras. Em que momento que você passa isso pra confraria com o pessoal? Eu sei que não é uma coisa aberta. Que as pessoas às vezes não vão conversar com você de uma forma aberta. Mas de alguma forma que você de alguma forma você detecta ali, uma coisa... Porque eu acho que isso é legal. Às vezes você tá ali com um grupo de pessoas que você vê que, aquela pessoa tá mais assim, aconteceu alguma coisa, tem essa oportunidade de você chegar, o que houve? Eu me senti assim e tal. Não, vamos conversar, vamos tratar isso daqui. Porque acaba sendo um momento de amigos e a gente sabe que amigo a gente se apoia em amigo. Sim. A gente é confidente, a gente chora as nossas pitangas, reclama, xinga e tal. Amigo, a gente participa disso. Tem um momento ali que você dá espaço para isso. Você falou que trabalha com pessoas negras, LGBT, que tem essa abertura, porque a gente sabe que é difícil hoje em dia os espaços, a visualização, o preconceito que é gigante em cima disso ainda. Então, assim, em algum momento você vê assim, não tá legal, deixa eu fazer um papel aqui meio que de psicóloga, de amigo ali na confraria. É muito interessante isso que você está falando, porque assim, isso faz parte da confraria, né? É um elemento que é importante para mim e é importante para as pessoas que participam da confraria. A confraria não existiria, talvez, se a gente não tivesse também esse motivador, né, racial, de inclusão.
Assim, eu sempre tento conversar com as pessoas que estão chegando, né? Eu tenho uma parte que são pessoas que já são minhas amigas, que eu já conheço a história, a gente já partilhou várias coisas, já pudemos conversar sobre essas questões em outros momentos. Mas quem está chegando, eu sempre faço questão de me apresentar, né, de falar um pouquinho do objetivo da confraria, porque se a pessoa não compactua com essa filosofia da confraria, como eu falei, ela é aberta para qualquer pessoa, mas eu não vou aceitar, por exemplo, um homem que vai ter uma posição machista dentro do meu grupo, né? Eu não vou aceitar uma pessoa branca com uma posição racista dentro do meu grupo. Sim. Então é importante que a pessoa saiba o lugar que ela está, né? E sempre que possível eu tento conversar com as pessoas para conhecer mesmo por que ela está ali também, para ela contar para mim um pouco dessa experiência dela, né? Se ela sempre gostou de vinho ou não, está chegando agora, se está chegando agora, por que está chegando, né? O que motivou, né? Como é que ela se sente nesse espaço, né? Porque é isso que eu estou falando, assim, isso é a filosofia da confraria, né? Então eu não posso aceitar uma pessoa que tenha preconceito, que vá demonstrar aquele preconceito ali no meio de uma reunião do grupo que eu estou promovendo. Então não dá. Você vai gerar uma situação muito chata, né? Constrangedora, e eu, obviamente, como uma pessoa que está conduzindo, que está promovendo aquele evento, eu não vou, né, permitir que isso aconteça. Então a pessoa tem que saber onde é que ela está, né? E normalmente as pessoas chegam também com esse histórico de, eu sempre gostei, mas ao mesmo tempo eu sempre me senti, às vezes, constrangida de chegar no supermercado e ficar olhando lá, e sempre chega alguém meio que querendo me apressar, e eu não sei o que fazer. Eu vou no restaurante, eu não sei pedir um vinho, chega aquela carta gigantesca, e eu me sinto constrangida de, às vezes, pedir informação e ser taxada como uma pessoa ignorante, que a pessoa não vai consumir porque ela não tem conhecimento, né? Então esse é um relato que ele é muito frequente entre as pessoas da confraria. Então eu sempre busco conversar para entendê-las, né? E aí acaba virando sempre, isso que você falou, assim, é um encontro de amigos. As pessoas estão cada vez chegando mais, e os novos ficando amigos dos antigos, e as pessoas já estão combinando coisas sem a minha presença, sem a presença da confraria, já programando de sair, de fazer coisas juntas, né? Você falou um pouco mais cedo com relação a esse fato de ser um evento, né? Eu tenho um casal de amigos que eles têm uma criança, né, e acabam, os dois trabalham fora, né, tem as atividades em casa, as atividades com a criança. Então, meio que se perdeu esse momento do casal. Eles fazerem coisas, vamos fazer uma coisa legal. Então, assim, eles sempre falam comigo. Primeira pessoa a ser convidada para a confraria tem que ser nós dois, justamente por causa disso, porque eles já colocaram isso como, não, esse é o nosso momento, nós vamos, aí deixa a criança com os avós, eles vão, riem, brincam, bebem, né? Depois se quiserem dar uma esticadinha, eles dão uma esticadinha. Então, quer dizer, virou um momento também deles estarem juntos, fazendo coisas que não sejam as coisas que eles fazem cotidianamente, que é buscar menino na escola, resolver questão de trabalho, fazer supermercado, né? Um momento de descontração mesmo e como sempre, de conhecimento. Os estabelecimentos acolhem bem, recebem bem essa filosofia? Sim, eu não tenho tido problema. Na verdade, normalmente eu tenho duas possibilidades de encontro. Em uma delas, a gente consome o próprio vinho da casa. Então, aí no caso, são casas especializadas, né, em vinho. Eu vou anteriormente, converso com o sommelier, com a pessoa responsável, a gente faz, né, a escolha dos vinhos, né, que tenham alguma relação com a comida também. Né, e aí a gente já consome tanto a comida, tanto os vinhos da casa, e também a gente tem feito em lugares que oferecem só a comida, e aí eu faço esse trabalho de curadoria, de busca de vinhos que possam ser interessantes para a gente, com preços mais acessíveis. Então eu compro também, né, com uma quantidade maior, consigo ter uma redução desse valor, né, e aí fica um bom preço para todo mundo, e aí a gente está no espaço, está no restaurante, conhecendo a comida daquele chefe, conhecendo aquele espaço, e eu levo a comida do lugar também, né? Sim, e aí eu levo a bebida, mas sempre com uma pessoa, né? A gente tem sempre esse cuidado de trazer quem está cozinhando também para as pessoas conhecerem, para
ter essa troca com todo mundo, Legal. né? Todo mundo que tá Você ali. integrar o espaço ali também. Exatamente, integrar as pessoas que estão trabalhando, né, que estão fazendo aquele serviço pra gente e com as pessoas que estão consumindo. Porque quando você conhece a pessoa que está cozinhando, né, quando você conhece É um muito pouquinho legal. mais do sommelier, você tem a oportunidade de conversar com ele, às vezes, né, conversou ali no meio da confraria, todo mundo escutando, mas eu quero conversar um pouquinho com ele em separado, quero contar da minha experiência, fazer uma pergunta que eu às vezes não tive, né, coragem de perguntar na frente de todo mundo. Então, essa possibilidade de todo mundo conversar com todo mundo é uma coisa que eu valorizo muito. Legal. E que eu estou sempre promovendo e sempre incentivando na confraria. E é uma oportunidade também, igual você falou, às vezes a pessoa não tem acesso a um sommelier. Ela não vai, vou lá na casa de vinho para bater um papo com o sommelier. Numa situação dessa, se aproxima, né? Exatamente. Um chefe de cozinha também, olha que bacana. E o que você faz, o que você indica para não poder fazer em casa? Pega umas dicas com ele. Exato. Fica um ambiente mais acolhedor Fica e ela mais se sente acessível, fica legal. pertencente ali também. Exatamente. São 2 anos, né? Isso, 2 anos. E é isso também, assim, que eu acho que é bacana, porque promove outros encontros, né? Pois é. A pessoa às vezes foi ali na confraria, aí já fez amizade com alguém, já gostou da casa, né? Já tive casos Volta de depois. pessoas que voltaram depois e falaram: Nívia, mandou mensagem: Nívia, eu tô aqui porque eu adorei o espaço e como eu fiz amizade no dia com o dono ou com o chefe de cozinha, aí já voltei, já tô conversando aqui, batendo papo com ele. Você acaba gerando possibilidades. Então, possibilidades também de negócios, De negócio, de Isso, atividades. Criar um network ali, às vezes a pessoa também tem alguma coisa que pode estar relacionada ali, porque está ali no momento também. Né? Exatamente, de negócios e de lazer também para De todo lazer. mundo, né? muito Outros papos, outras conversas. É sempre bom a gente conhecer gente bacana, a gente tá com a cabeça aberta para conversar, né? Para trocar uma ideia respeitosa. Sim. Então isso é muito bacana. Fantástico. Legal demais. Você trouxe a taça, a gente, assim, arrumou um vinho aqui, né? Que a gente tinha aqui na nossa... Nosso humilde cenário. adega. Na nossa adega especial. Que Especial. A gente tinha guardado aqui. A gente penou aqui, porque a gente tava sem um abridor. abridor. Mas a gente conseguiu abrir aqui o abridor. Eu vou abrir aqui. Aí, coloca pra gente aqui pra gente poder entender muito bem o que você faz no seu dia a dia. Ó, chega em casa, vou chegar do podcast. Quando chegar em casa, vou chegar do podcast, provavelmente você vai tomar um vinho. Vou tomar um Sem vinho. dúvida, né? Sem Você já dúvida. tomou hoje? Já? Não, hoje Ainda não, né? Ainda não, porque eu tinha que vir pra cá dirigindo. Então mas depois. tem isso também, né, Nível? Tomar com responsabilidade, em Conscientização, espaços Exatamente. conscientes, né? Exatamente. Aqui, eu não sei nem esse aqui qual que é. Vamos ver aqui. De onde que é esse aqui? Ele é italiano. É italiano. Puglia. Excelentes produtores de vinho. Na verdade, aquilo que eu falei, na minha casa, o que eu vou fazer? Eu vou Legal. pegar, abrir, vou pegar pelo gargalo e vou beber. E vai. Eu não sou profissional do vinho, é bom frisar isso. Eu trabalho, né, com tenho outra linha de trabalho. Itália. O vinho é um hobby, é uma paixão, né? Na confraria eu sempre trago pessoas, e aí essa importância da informação, do conhecimento, eu trago pessoas que são capacitadas, pessoas que são estudadas, pessoas que têm uma experiência, Sim. né, com a bebida. Então as pessoas vão trazer informações que são precisas, né, Traz um informações conteúdo um pouco mais corretas. corretas. Não é, a gente não trabalha com achismo, não. A gente trabalha realmente Legal. com informações concretas, né, com conhecimento que eles têm, né, experiência que eles têm, que os sommeliers que participam da confraria têm para oferecer para os nossos participantes. Assim. Na minha casa, o que eu ia fazer? Eu ia pegar pelo gargalo, servir, não ia servir Então, muito, sério, vai. a taça cheia, Fique porque... à vontade. Tem esse lance, por exemplo, eu vejo. Vamos brincar de servir o vinho. Pessoal, tem até um sommelier, ele é argentino, né? Acho que ele é argentino. Acho que ele é argentino, né? Nossa, o cara é fantástico. E ele tem todo na rede social dele, tem uma musiquinha de fundo, portenha, e ele vem com permissão, aí chega, aí o lado certo, o lado direito, serve primeiro a pessoa vai, aí depois ele serve a outra pessoa. Eu vou vendo assim, eu acho assim,
extremamente charmoso. É muito legal, é o que você tá falando, né? muito visual, né? É muito Nossa, visual, a forma técnica de se servir. Aí coloca só um pouquinho, aí balança e olha. Aí tem a questão da gordura, a lágrima que fala, né? Isso, exatamente. Voltando. Você consegue enxergar toda uma história ali, né? E enxergar isso é legal, porque, tipo assim, dá vontade de. Não, eu vou tomar um vinho hoje, vou tomar um vinho. Quero fazer esse processo. Aí você vai lá e coloca uma música muito parecida com aquilo que você viu na rede social. Tem isso também, né? De criar esse clima, que é legal. E também tem o lance de, igual você falou, vou pegar, vou encher aqui, tá tudo certo. Não, é ótimo. Quando você vai num restaurante, por exemplo, né? E aí que vem o garçom, todo elegante, muito legal. e tudo, e serve a comida pelo lado correto, isso que você falou. Né? Aí tem a questão da prova do vinho, para ver se o vinho não está vinagrado, então, né, oferece normalmente... Mas eu vou te perguntar, por exemplo, eu não tenho esse conhecimento todo. Aí eu vou num restaurante bem legal, aí o garçom chega e coloca um pouquinho pra mim. Eu sou um amigo, você pôs muito pouco. Completa aí. Porque é um processo. É assim, eles vão fazer vista grossa também, né? Eu vou falar que tá ok, às vezes não sei nem se tá ok. Porque na verdade não é para você dizer se você gostou ou não do vinho, é para você dizer que se o vinho está estragado, vamos dizer assim, né? Se ele tá vinagrado. De vinagre, né? Se ele tá vinagrado. Se você bebeu e percebeu que ele tá com um gosto muito forte de vinagre, e se você viu que não tá agradável, você pode falar, olha, o vinho não tá legal, ele vai provar também, se o vinho tiver estragado, ele vai trocar para você, né? Não é questão de gosto. Mas às vezes o vinho tá um pouquinho e tudo, e a gente não tem conhecimento, Passa batido. Mas se você tiver dúvida, você pode pedir, falar, olha, eu não sei, eu tô achando que tá um pouco vinagrado, você pode provar, por favor? Você pede para ele provar e ver o que ele vai falar, né? Mas assim, se ele for honesto, se tiver, ele vai falar, não, realmente não tá legal, eu vou trocar. Mas geralmente nessas casas, igual você falou, as casas especializadas em vinho, eles têm todo o conhecimento, porque pode acontecer, né? Eles são armazenados, pode acontecer. Sim, eles são armazenados normalmente, né, na temperatura adequada, né, a posição do vinho também é adequada, para evitar que ele tenha algum problema, mas pode acontecer. Olha, a questão é a seguinte, os vinhos de guarda, né, que são os vinhos que são feitos com esse objetivo de envelhecerem na garrafa. Para colocar na garrafa e esquecer ele lá guardado. Deixa 5, 10 anos. Tem essas famílias mais tradicionais, antigas, tem muito isso, né? Meu avô comprou um vinho para quando o filho dele casasse, né? Meu pai casasse. Então, deixou lá o vinho guardado, deitado, em temperatura específica e tudo mais. A gente, vou falar no bom português, a gente que é pobre, a gente compra uma garrafa de vinho e você não vai deixá-la anos e anos, né? E muitas vezes você faz isso com um vinho mais simples, ele nem é preparado para isso, ele vai avinagrar. Vai estragar mais rápido. Então, por exemplo, as adegas hoje domésticas, né? Adegas que a gente tem em casa, às vezes de 12 garrafas, né? Até 24 garrafas, muitas delas têm um espaço para você colocar o vinho em pé e o vinho deitado. Legal. Esses vinhos de guarda que ficam anos e anos, eles ficam deitados. Essa é a forma, ele não fica totalmente deitado, né? Ele fica mais ou menos inclinado. Tem um grau ali que eu não sei te dizer exatamente. Né? Mas nas adegas, né, domésticas que a gente tem em casa, ela tem também um espaço, normalmente, né, para garrafas ficarem em pé. Porque você não vai deixar aquele vinho, a própria adega não te proporciona a temperatura adequada para ele ficar 5, 10 anos. Né? E a gente vai beber para a gente tomar no máximo daqui a 6 meses. É para rotatividade, né? Então, assim, você pode tranquilamente deixar o vinho em pé. E, inclusive hoje, né, a gente tem umas rolhas, né, algumas tampas especiais para você tampar o seu vinho. Você tampa e deixa ele em pé, bonitinho, na sua adega, se você tiver uma adega, ou se não, você deixa ele em pé na geladeira. Quando você abriu ele. Depois que você abriu, sim. Uma taça, tampa ele e deixa ele em por pezinho. Exemplo, vai tomar em casa, tá sozinho, né? Você não vai consumir a garrafa toda. Né? Você até pode, se você quiser, mas se você não quiser, você pode tomar só a sua taça. E aí você vai e tampa, né? Tem essas rolhas especiais, agora essas tampas, né, próprias para vinho, que você tampa. E aí também o fato de você ter uma adega, por exemplo, que tenha compartimento para a garrafa ficar em pé, ajuda, porque se você colocar ela deitada, pode ser que a tampa não vede tanto e pode derramar. E sujar a sua adega. Então, assim, vou pensar nesses vinhos de guarda, né, a posição é inclinado, deitado, um pouco inclinado. Põe na geladeira? Vai ficar muito gelado.
É legal? Pois é outra coisa interessante que eu falo, quando eu tenho oportunidade de falar sobre isso na confraria, falei nos primeiros encontros, até nem tenho falado muito sobre isso, mas é legal a gente falar. O vinho, para ser consumido, né, nesse processo mais técnico, ele tem as temperaturas específicas. Né? Muitas vezes você olha atrás no rótulo de trás, está lá falando qual que é a indicação. Mas aqui, eu tenho uma geladeira na minha casa e a minha geladeira não vai me dar essa gradação de temperatura. Você não tem uma geladeira só pro vinho, né? Só pro vinho. Ou se você tem, por exemplo, uma adega doméstica de 24 até 36 garrafas, ela não tem essa precisão. Sim. Né? Numa garrafa, numa adega, por exemplo, de 36 garrafas, você vai ter ali, por exemplo, seus vinhos brancos, seus espumantes, seus vinhos tintos, cada um requer uma temperatura. E você não vai conseguir dar essa temperatura precisa nem na sua geladeira, nem na sua adega doméstica, a não ser que você tenha uma grande adega, né, que você mandou fazer, uma controle de climatização. Exatamente, que vai ter uma região que é mais fria, que você vai colocar os vinhos, né, preparada para cada isso. Mas a gente, né, pessoas normais, meros mortais, nós não temos esse nível não temos aparelho com esse nível de especificidade para gelar o vinho. Então, assim, o que eu falo normalmente? De forma, né, simplista. Quanto mais escuro o vinho, mais quente ele pode ser tomado. Aí, se a gente for pensar, o vinho tinto, a gente pode tomá-lo, ele fica super agradável na temperatura ambiente. Normal. Se você quiser deixar um pouquinho na geladeira, né, para ele dar uma resfriadinha ou num balde de gelo, você pode deixar um pouquinho. Mas se você for pensar nessa questão das cores, se você vai, por exemplo, para o espumante, tomar um espumante quente é péssimo. O espumante gostoso é ele geladinho. Então, o espumante você pode colocar na sua geladeira, pode deixar ele dormir lá, ficar tranquilo. O tinto, se você quiser, você pode fazer isso. E aí, na hora que você for beber, espera um pouquinho. Você espera um pouquinho, deixa ele um pouco fora da geladeira. Então, assim, essas são as coisas da percepção mesmo. Você colocou um vinho tinto, estava na geladeira, você for tomar ele agora. Abriu, colocou na taça, ele está muito gelado, você vai sentir que não está agradável de se tomar. É uma percepção. Claro, pode ter alguém que ache. Mas, de forma geral, as pessoas não vão achar, falar, nossa, não consigo sentir o gosto dele, porque está muito gelado. Vou deixar um pouco fora da geladeira, para ele dar uma esquentadinha. Na próxima vez que você for tomar aquele mesmo vinho, aquele mesmo rótulo, você vai pensar, não, vou tirar da geladeira antes, né? Porque o tinto... Então, essa questão da cor é uma coisa fácil da gente pensar, assim. Até mesmo na organização da adega doméstica, né? Você olha, qual que é a parte que está o ventiladorzinho, né? Que resfria a adega. Né, ele está na parte de baixo, então eu vou colocar meu espumante embaixo, o branco, o rosé e o tinto na parte que está mais quentinha. Se não cabe todos, eu vou deixar o tinto fora, porque eu posso tomá-lo em temperatura ambiente, que eu vou sentir bem agradável. Agora, o espumante, se for tomar ele quente, você vai... deve ser mais ou menos a mesma sensação de você tomar uma cerveja quente, por exemplo. Né? Fermentação. Por causa da fermentação. Então, assim, na hora que você toma, você fala, nossa, espumante quente não dá. Né? E a mesma coisa, o vinho tinto. Nossa, ele está muito gelado. Você sente assim, você não consegue sentir. Você perde o gosto mesmo da bebida. Então, você fala, nossa, vou deixar ele um pouquinho aqui fora. Tem gente que fala, pode vir geladinho, que não sei o que tem, mas não... É isso, você pode gostar. Né? O lance do carnaval que você falou, por exemplo, das latinhas de vinho. Elas geralmente são servidas geladinha ou... Geladinha. Normalmente... eu não sei se normalmente, mas assim, eu acredito que a grande parte das latas sejam de brancos, espumantes e rosés. Rosé, né? Então, o ideal ela tá bem geladinha. Ocasião, né? Isso, mas é isso. Se você tem ela numa temperatura mais ou menos, você está no meio do bloco do carnaval, você vai fazer o quê? Você vai tomar ela assim mesmo. Do mesmo jeito. Né? Você não vai procurar deixa eu ver uma casa de vinhos que seja termômetro aqui, que seja climatizada, e aí você vai tomar na casa de vinhos climatizada. Não, você está no meio do bloco. Se você for, o bloco passa, né? Aí acabou o carnaval, você já perdeu dos seus amigos,
não vai Você encontrá-los ficou lá pra nunca trás, mais, nunca acabou mais. a sua graça do Você vai ficar carnaval. triste, vai voltar, vai beber mais vinho ainda. Exatamente. Observe esse, vê se, até Nossa, pra você poder ver você- se você acha legal. Você quer que eu te sirva? Posso servir? Pode servir. Oi, Na verdade, dedinho no fundo. dedinho no Ó. fundo. Olha aí, o E serviço. como é que é? É pertinho, é alto? É porque eu vejo o pessoal fazendo alto. Essa informação Tem nada a ver, né? eu não vou saber te dar. Não tem nada a ver, então nós não vamos... Então vai do Fala jeito, pra mim. Olha, vai do que jeito Talvez que seja mais pelo charme fica. do... Tô segurando até que assim tá bom? O tinto, a gente serve normalmente Eu mais tô ou menos seguindo. tá bom. Sim, tá Mais ou menos 1/3, 1/4 da taça Da é taça. suficiente. É. Deixa eu ver aqui. Grossa, Tá, amor. tá falando, bom. Tá ótimo. Passei no frutinho. teste. Passou. Passei no Aê. teste. Se você me perguntar exatamente por que, eu não vou saber te dizer. Mas é assim que funciona. Como eu falei, eu não sou uma pessoa Mas é legal, da área. mas é legal a gente são bater esse papo, porque a gente informações- também não é. Então, assim, o pessoal às vezes tá sentindo também não é. Não é. Então, Aí já os vai- sommeliers aí que nos desculpem, mas a gente tá aqui pra poder discutir. Pra Exatamente. poder aprender. Olha o cheiro, olha Exatamente. o Hoje eu vou aroma. quebrar O o aroma tabu, vou tomar ele ótimo. Na caneca Você da vai tomar na mostarda. caneca da Perfeito, mostarda aí, ó. Vamos perfeito. compartilhar. Esse é seu. Ah, Ou você não vai tomar que você tá obrigada. dirigindo? Eu vou só brindar com Não, vocês, vamos. porque eu tô dirigindo. Vamos brindar. Então eu vou colocar aqui também na taça de cá, porque eu não vou perder, não vou passar, né? E geralmente eu Mas- não bebo, tá? Eu não sou de beber, então eu vou só colocar aqui 1/3 do terço. Vou Um falar terço do terço. 1/3 do terço. Só pra gente. Ó, escorreu, ó. Escorreu, passar a mão assim é pecado? Não, né? Não, aqui você pode tudo. Pô, aqui pra fazer tá permitido. Mas se Aqui for tá no. Se, permitido. no Tecnicamente. restaurante, For no não faria isso, né? você não faria, o garçom não faria. garçom faria. Mas eu vejo que eles Ele ia colocam um pegar negócio, um lencinho. negócio em volta, porque se Isso, escorrer, pra cai no poder lencinho. justamente não sujar as mãos. Mas Que esse bem. vinho é uma coisa interessante para falar dele. Eu não conheço particularmente, mas eu vi pelo rótulo que ele é um vinho italiano e ele é um vinho de denominação de origem controlada. O que é isso? Pois é, isso aí. Essa é uma informação que é interessante. Que compreende, por exemplo, os vinhos verdes, o champanhe. Né? O que é uma denominação de origem controlada? O vinho que é produzido, só pode ser produzido num determinado local, Só no local. que ele tem ali, né, o que a gente chama de terroir. O que é o terroir? É a mistura do clima com o solo, né? São características específicas daquele lugar, das uvas plantadas naquele espaço, que fazem com que o vinho tenha uma característica própria. Né? Então, por exemplo, o vinho verde, ele não necessariamente é verde. Né? O vinho verde é um vinho que foi produzido numa região específica de Portugal, e aí os vinhos daquela região, eles têm uma denominação de origem controlada. São vinhos controlados para levar aquele nome. A mesma coisa a questão do champanhe. Champanhe só Né? na região. O de champanhe é só na região, região francesa de Champagne. Parece que tem algum outro lugar que está sendo permitido, mas assim, é uma coisa muito nova, eu nem tenho essa informação direito. Mas assim, o champanhe é aquela bebida produzida naquele espaço específico. O que a gente toma, né, comumente, é o espumante. Espumante, né? Que tem características semelhantes, mas não pode ser chamado de champanhe, porque ele não é produzido na região de Ele não Champagne. pode vir ali, Normalmente- champanhe, não. Denominação de champanhe. né? Isso, exatamente. Aí eu vi que esse vinho, né, que a gente está tomando aqui é um vinho que é um vinho da região de Puglia, na Espanha, Na desculpa, Itália. na Itália, e ele é um vinho que é de denominação de origem controlada. Só pode ser feito lá. Só pode ser feito lá. Então, com esse nome, eu acredito que seja Puglia. Puglia é a região. É, Eu acredito que rosso. seja o nome da denominação Da também. Roxo Eu não sei se é o roxo, roxo- né? Como é que fala? É púrpura, né? Como é que fala? O roxo é da cor, não? É, na cor. Mas eu não sei se É é, o o nome vermelho da em cima, É região. o vermelho, né? É. Mas isso é uma informação Ah, interessante, que- porque o vinho verde que tem legal. ficado muito popular aqui, né? Hoje você vai Uhum. em supermercados bastante populares Sim. aqui em Belo Horizonte. Pode né? falar nome. Pode falar? Pode. Supermercados BH, por É bom que você dá exemplo. dica pro pessoal comprar. Supermercados BH, por exemplo, eles são importadores de vinhos. Legal. Né? Então eles têm preços bem interessantes e eles estão com um vinho que eles importam, que é um vinho verde, e num preço super acessível. Legal. Vale a pena ir lá conhecer, né, sabendo que é um preço mais acessível. Olha, eu gostei de vinho verde. Então, se eu for num outro supermercado um pouco melhorado, Vou ter né, um- eu vou experimentar o vinho verde lá também, porque deve ter um preço mais alto, talvez tenha uma qualidade um pouco melhor, eu vou sentir isso no meu paladar, né? Então, é legal pensar nessas coisas. Então, a gente pode começar a tomar vinho
Ó, legal. De várias formas. Você que tá assistindo aí já pega essa dica. Você Hein? mandou logo um BH que, assim, vamos falar assim, só perde para Araújo. Tem todos Tem um os Araújo, tem um lugares. BH, e você pode andar mais 2 quarteirão, tem um McDonald's. McDonald's. Tá. Então, eles são muito pertinho. Dominando Belo Horizonte. Então, quer dizer, como tem BH em todo lugar, Tem em eles todo lugar. têm, inclusive, eles têm vinhos mineiros premiados. Sério? Você Legal. encontra Vinho no BH. mineiro? Que legal. Se você for, eu acredito que alguns BHs mais menores, talvez não tenham. Aham. Mas assim, esses BHs grandes, Sim. né, que a gente tem próximo a shoppings, né? Sim, sim. Esses supermercados, você tem vinhos mineiros super bacanas. Que legal. Que é uma oportunidade também, é um preço mais elevado, mas para quem pode pagar, né, e está interessado em conhecer, né, a produção mineira, Que bacana. vale super a pena, assim. O BH é um bom lugar para dar pelo menos essa olhada mais crítica. Até Olha, pra começar interessante. já a curtir. Olha, gostei do rótulo. Eu comprei muito vinho. Eu compro ainda Pelo muito rótulo. vinho pelo rótulo. Achei bonito esse vinho aqui, vou levar. Porque assim, como são muitos produtores, são milhares de produtores de vinhos no mundo todo, não tem como você conhecer todos os produtores. Sem dúvida. Né? Então você conhece às vezes a uva, aquela uva vai te indicar alguma coisa, mas às vezes você fala, achei bonito, vou levar esse aqui, que vai ficar bonito na minha estante, vou levar esse aqui. Experimenta e vê o que dá. Vai me agradar aos olhos na hora que eu estiver curtindo, vou ver, porque eu também gosto muito de ver rótulo, a garrafa, eu acho muito É legal. atrativo, né? Sim. Gostar de ler, por exemplo, esse aqui, que uva que é essa daqui? Não vou achar, porque é bem uvas viníferas conservadas. Vou achar depois, porque é muito pequenininho também para poder ler, né? Essa hora a idade O já não horário permite pra permite. gente conseguir ler. Não, aqui, ó. Uva da Mas- uva Passione. Será que é algum tipo de uva? Não, né? Eu sinceramente eu não sei, mas por exemplo, o fato de ter informação da denominação de origem controlada é uma informação Legal. interessante. Onde você Gostei. viu isso? Onde que tava aqui? Está escrito em italiano aí, 750 ml, logo abaixo tem escrito uma linha fininha aí, tá escrito Indicação geográfica típica, é isso? isso, Ó, né? que legal. Em português é DOC, né, que é a denominação Sim, de origem de origem controlada. controlada. E aí, né, cada vinho vai estar na sua língua de origem. Ó, que legal. Mas a ideia é essa, assim, é bastante interessante. Já é um indicativo, olha, tomei, gostei. Já sei que eu gosto dos vinhos dessa região. Dessa região. E agora? Agora já soltou, já oxigenou, tem aquele... Já. A gente pode, se quiser uma forma interessante para você sentir os aromas, né? Você pode rodar a taça a mão livre, mas também Aqui se em tiver cima, se colocar a mão aqui assim, esquenta, não é legal, né? né? Se você colocar a mão em Você contato já altera a com o temperatura bojo, você vai vai fazer alterar. com que o vinho esquente mais rápido. Né? Então é melhor você segurar pela haste. E aí, se quiser, você pode usar a própria mesa como um suporte para você Já vou rodar a conseguir girar com um pouco mais de precisão, sem espirrar vinho Sem na cara de todo mundo. rodar Mas todo mundo. depois, se você tiver um pouco mais de destreza, você pode conseguir fazer isso à mão livre. Mas qual que é o objetivo? É justamente o que você falou, oxigenar a bebida. Você pode cheirar a bebida primeiro, né, ver o que você percebe dela, o que vem à sua mente com relação aos aromas. E depois que você oxigena e você sente uma explosão do aroma. O aroma fica Dá uma muito intensificada, muito mais perceptível, assim. Então é interessante você fazer essa avaliação antes de girar, né? de girar, e depois, porque você não vai ver, você provavelmente vai sentir os mesmos aromas, ou até alguns outros mais, mas vai sentir com uma intensidade maior, vai conseguir às vezes perceber melhor o que aquele vinho tá trazendo. Ele tem uma gordurinha, né? Olha, que desce, é isso mesmo? Olha pra você ver. É uma densidade maior, né? Então que dá essas lágrimazinhas assim. Essas que são as lágrimas, né? Isso. Escorrendo, olha. Vou sentir o aroma aqui para poder. Tem uns aromas que são muito característicos pela cor da uva. Da uva, né? Pela cor do vinho, né? Os vinhos tintos, eles têm normalmente, você consegue perceber frutas vermelhas maduras, né? Por exemplo, morango, ameixa, amora. São bem fáceis de se identificar, por exemplo, em vinhos tintos. Às vezes num vinho branco você sente um abacaxi,
né, umas frutas mais cítrica. cítricas, pêssego. Então é legal. E uma coisa que é interessante para quem, né, tá querendo conhecer mais, tá querendo deixar o olfato mais apurado, é ir, por exemplo, num supermercado, né, na seção de frutas ou no sacolão e começar a sentir o cheiro das coisas, das né? frutas mesmo. Legal. Sim. Porque às vezes a gente come, tá, mas qual que é a diferença do cheiro do morango pro cheiro da ameixa? Eu não sei. Você tá falando, eu tô pensando aqui, por exemplo, a pessoa tem que ter experiência com abacaxi. É lógico, gente, é fruta comum, né? Não é a laranja. Sim. É uma fruta mais comum. Ela vai ter uma experiência com abacaxi, com a uva, com morango e tal. Mas se a pessoa, por exemplo, não, tem uma nota aqui de não sei que tem uma fruta X e tal, é porque ela teve aquela experiência. Então, assim, o aroma, o que ela sente é com aquilo que ela teve experiência, não necessariamente com a fruta em si, não é isso? O repertório dela, né? São percepções que você tem baseado no seu repertório. Se você não conhece, você não vai sentir. Então, por exemplo, né? se o Thiago fosse, não, aqui eu senti um aroma aqui de abacaxi. Não, eu senti um aroma aqui de sei lá, de pêssego. Tá certo. Pode acontecer. Né? Normalmente, se você pegar uma pessoa que é especializada, ela já tem aquele olfato super apurado, ela tem um conhecimento, né, dos vários aromas possíveis para aquele tipo de vinho, para aquela uva, então ela já vai falar, não, esse aqui é o aroma tal, que muitas vezes a gente nem percebe. Mas ele, como tem, né, um olfato mais treinado, né, uma pessoa que trabalhe com isso, ou que seja com vinho, ou com alguma outra coisa, né, que o olfato seja mais trabalhado, então a pessoa vai conseguir identificar coisas que às vezes a gente não vai. Tá sentindo um cheiro de alguma coisa, mas eu não sei o que é. Eu não sei o que é, alguma coisa familiar, mas eu não sei bem o que é. Aí pode te orientar, seria isso, mais seria ou menos, aquilo. e tal. Então, por exemplo, eu mesmo quando eu estou fazendo a degustação, eu gosto de ficar nessa tentativa justamente para poder treinar o meu olfato, porque se a pessoa já fala de cara, se você já olha, né, no rótulo de cara e já tem informação lá, né, mirtilo, sei lá. Aí você já bebe e fala, é mirtilo. Não tem graça. Né? Você não preparou o seu paladar, você não preparou o seu olfato para aquilo. Então você vai treinando, né, e vai tentando perceber o que você consegue identificar naquilo. Lembrando sempre que tem a ver com o seu repertório. Você só vai conseguir perceber, por exemplo, aquilo que você conhece. Teve uma degustação, por exemplo, que nós fizemos, que o vinho tinha um aroma de café. Eu não tomo café. Eu sei qual que é o, né, obviamente, sei qual que é o aroma do café. Mas eu senti, eu falei, gente, tem uma coisa conhecida, mas eu não sabia, na hora eu não estava conseguindo ainda associar. E todo mundo falou, gente, é café. Quem toma café? Que todo mundo tomava café, menos eu. Então, quer dizer, para mim, naquele momento, foi um pouco mais difícil lembrar do café, porque para mim não é algo que eu moro sozinha, na minha casa não se faz café, eu só tenho contato com café quando eu saio com alguém, tomar um café, né? Vou para casa de alguém, a pessoa vai tomar o café, então também não tem eu não sinto aquele cheiro diretamente, né, na minha xícara, próximo ao meu nariz, então eu conheço o cheiro, do seu dia a dia, mas na hora eu não consegui identificar. Quando as pessoas, todo mundo, não, gente, é café, eu falei, nossa, realmente é café, mas para mim não foi a primeira coisa que eu percebi, porque eu não tenho tanta experiência, tanta vivência com café. E é por isso que é bom a gente estar sempre atento, né? E não só para a questão do vinho em si, né? Para sentir mais o cheiro das coisas, a gente tem feito tudo muito corrido, né? Tudo muito sem prestar atenção. Estou fazendo alguma coisa, estou mexendo no celular ao mesmo tempo, estou fazendo feira e estou respondendo uma mensagem, estou pegando as frutas e não estou sentindo o cheiro daquela fruta, não estou apalpando aquela fruta de verdade. Então isso é legal, assim, pra gente, quando for fazer supermercado, para uns minutinhos mais, tem um pouquinho mais de atenção naquele espaço. Inclusive, na próxima confraria, nós vamos fazer isso. Nós vamos levar alguns aromas, né, de coisas que são cotidianas da gente, que a gente pode encontrar no vinho, que muitas vezes a gente não percebe porque a gente não está prestando atenção. Então, vamos prestar atenção aqui. Vamos cheirar aqui, por exemplo, né, uma fruta vermelha. Né? Vamos cheirar aqui de novo. Né? Olha, vou cheirar a fruta, vou cheirar realmente. Né, consigo perceber esse aroma no vinho, que é uma fruta que eu já conheço, mas eu estou tão desligada dela muitas vezes que eu não consegui fixar na minha mente, né, qual que é efetivamente o aroma do morango. Né? Eu não tive essa vivência. Virou uma cadeia, menos evidente ele é. Acho que virou uma cadeia de aprendizado, né? Exatamente. Não, eu vou curtir um vinho aqui, mas mas eu não tenho, por exemplo, o costume de consumir tantas frutas. Não, eu vou passar a consumir fruta. Você vê que você vai mudar, o vinho muda o comportamento. Te abre mais
portas e possibilidades. Exatamente. Possibilidade te ensina também. É. Igual você falou, pô, vou fazer um sacolão, eu não cheirava a fruta, eu não apalpava, eu não via como é. Não, vou passar a fazer isso. Vou dar uma cheirada, né, com mais vontade, isso assim, treina, não só pra tomar um vinho, mas às vezes, ó, isso aqui tá legal não, moço, ó, isso aqui ó, tá com cheiro de estragado. Exato. E se, por exemplo, você quer fazer uma sobremesa na sua casa. Eu só tenho banana e morango. Será que combina? Né? Vai ser legal eu misturar essas duas aqui? Não sei, deixa eu ver. Né? Então, se eu sei qual que é o aroma de cada se eu sei qual que é o sabor, eu acho que vai casar bem. Vou tentar. Bem. Dá pra fazer umas combinações. Vou fazer um suco. Então, essas coisas todas vão, né, como o Thiago falou, abre um leque de possibilidades pra gente. E é isso. Na hora que você tá afim de fazer essas coisas, você faz. Na hora que você tá afim de só beber, também você pode só beber. Não precisa de ficar pensando, né? Isso é quando você quer realmente entender um pouco mais da bebida, você está naquele momento mais contemplativo, então fiz uma comida mais gostosa, quero sentir os sabores dessa comida, quero sentir, né, como é que ela vai acompanhar o vinho e tudo. Quando eu tô afim, ótimo, mas eu não tô afim só de beber, então vamos só beber também, que tá tudo certo. Legal demais. Muito legal. Legal demais. Você vai provar só para poder... Pra dar uma nota pro vinho italiano. Afinal de contas, se a gente não bebeu aí, Thiago? Espera ela falar, né? Porque tudo que eu falar aqui. O que vocês acharam? Ai. Alcoólico. Vocês acharam? Puxadinho. Mais alcoólico. Desceu. É um vinho mais forte. Você consegue tomar ele tranquilamente em temperatura ambiente. Ele não pede, uma temperatura mais baixa. Você toma, ele tá agradável. Vocês sentiram salivação? Ele dá uma, né? Ele dá saliva mais, né? Por quê? Ele é mais ácido? Salivação é tanino. Sim. Ele tem... Mentira, salivação é acidez. Acidez. Tanino é quando você toma, ele dá aquela puxadinha. Uma puxadinha, assim. né? Então, isso é tanino, que normalmente é mais presente nas cascas, né? Então, por isso, os vinhos tintos, eles têm tanino e os vinhos brancos, eles não têm tanino. Porque, assim, eles têm tanino, mas no nível mais baixo. Quando você toma, você não sente tanto esse aperto aqui. Porque o tanino ele está mais concentrado nas cascas das uvas, né? Porque até quando a gente come uva, ela é mais azedinha, mais puxadinha. Quando você come a casca, quando você come só o miolinho, aí ele já é mais suave, docinho. Mas a casca ele já te dá essa sensação. Meio amadeirado, tom, parece que tem uma notinha de madeira ali. Eu achei a madeira dele bem pronunciada, assim. Ele é um forte. Assim na pontinha, na linha, uma coisa mais... Chega a ser quase salgadinho, um negócio assim, não é isso? Você tá bom, hein? Você tá bem? Você tá, não é isso? Você tá com um paladar apurado. Próxima confraria já pode chamar o já pode Eu estarei lá, produzindo conteúdo. Mas deu pra perceber, né, que ele é um vinho assim, talvez não seja de tão fácil... de paladar tão fácil, que agrade tantas pessoas, porque é um vinho que tem essa característica mesmo, mais amadeirado, né? É um vinho pouco mais carregado ali, mais forte. Exatamente. Mesmo. Tanto que quando você girou, você viu as lágrimas, quer dizer, ele é um vinho que ele traz essa densidade para quem tá bebendo. Não é um vinho refrescante, né? Você vê isso claramente. Então, é pensar nessas questões, assim. É um vinho que talvez seja interessante, que a gente falou da questão da comida com uma gordura mais acentuada, né? Aí as carnes vermelhas normalmente são muito indicadas, né, para os vinhos tintos, então com certeza vai ser uma boa pedida. E é um vinho italiano também, é uma região fria, vamos falar assim, relativamente fria, então provavelmente ele vai trazer essa sensação também o lance do álcool ali, de um aconchego para uma situação
mais fria, né? Para um local mais frio. Que é importante ter né? essa consciência também. Ó, esse daqui, Sim. por exemplo, o Chile, dependendo da região do Chile também pega ali um pouco mais frio, mas tem regiões mais amenas. A Argentina já começa a ficar um pouco mais Conversa parecido. com o ambiente. Conversa com o ambiente. É o que é chamado de terroir, né? Que é é a temperatura, mas é também o solo, o tipo de solo. Se o solo é vulcanizado, isso vai interferir, legal. né? Se o solo é muito mineral, isso tudo interfere na Bacana. produção da uva e, consequentemente, no vinho que a gente vai ter acesso depois, né? E aí só queria falar uma coisa que eu não falei, dos vinhos mineiros. Ah, tá. Né? Porque Minas Eu achei muito legal. Minas está com uma produção muito bacana de vinhos já há algum tempo, né? E tem tido os vinhos reconhecidos, né? Na verdade, o Brasil tem um histórico maior de produção de vinho no sul, né? No Rio Grande do Sul, mais especialmente. Mas Minas, com uma ação da EPAMIG, né? Com pesquisas da EPAMIG, se criou a técnica da dupla poda, em que se poda 2 vezes a videira, e isso faz com que você tenha a produção da uva também no período de calor. De calor. Ah, você consegue... De calor e no período de frio. Então, isso você tem Legal. a uva mais propícia para a produção do vinho. Então, isso foi uma técnica criada pela EPAMIG, Legal. nossa, aqui de Minas. Bacana. E que também tem sido muito difundida em São Paulo também, que está com uma produção bem legal de vinho. Mas os vinhos mineiros estão muito bacanas, assim, vale a pena. Tem essa Legal. questão de preços um pouco mais altos. Mais elevados, mas se a É uma pessoa produção menor puder, também. sim, não é? ainda assim, com certeza, assim, são vinhos que tem realmente uma produção ainda menor, se comparado, obviamente, a outros países, Sim, né? sim. Como o Chile, por exemplo. O Chile produz muito vinho, então, né, a gente ainda Bons tá engatinhando, ainda. mas é interessante a gente conhecer o que é nosso, né? Mas achei legal, Minas, né? Porque interessante. você foge um pouquinho ali do Despontando, centro, do sul. E tem regiões boas, sul de Minas, por exemplo. Sim. Eu não sei se é no sul de Minas que sim, no sul que de, é Minas, sul de Minas. Andradas, Três Pontas, Tem assim, bons climas de produção, né? E vale super a pena porque grande parte das vinícolas estão abrindo para visitação. Legal. Então vale a pena entrar no Instagram, né, entrar nos sites dessas vinícolas, pesquisa lá, colocar vinhos mineiros, já vão aparecer várias listas, né, de vinícolas aqui, e várias estão recebendo visitas. Então é legal para você ir ouvir o produtor, é super interessante conhecer, né? Tá muito em alta o turismo agrícola, né? Sim. O pessoal tá abrindo muito, tanto para eu vejo muito em fazendas de café. Esse final de semana super eu vi uma interessante, produção de gente, de aquela blueberry, aquela frutinha, como é que ela chama? É blueberry, é o próprio mirtilo, né? É o mirtilo, eu acho que é mirtilo, né? É o mirtilo. Porque fora fala blueberry, mas é igual mirtilo, mirtilo. E eu vi pequenininho e tal, 2 irmãs, e elas produzindo, e bem pequenininho a produção delas mesmo. A gente está produzindo, começou a produzir dessa espécie que fala, dessa qualidade de mirtilo, e que elas trouxeram de fora e tal. Mas a gente vai abrir para fazer um turismo agrícola, porque a gente quer fazer isso, quer que as pessoas conheçam, quer que conheçam o mirtilo, de onde que ele vem, como é que ele faz e tal, aquela coisa toda. E eu achei muito legal, porque além de ter o produto, tem o conhecimento do produto. Sim, exatamente. E aí isso tudo atrai, por exemplo, o mirtilo não é uma fruta, né, falando especificamente desse caso, não é uma fruta que a gente tenha o hábito de consumir aqui no Brasil. Sim. Aí você vai lá, você escuta a pessoa que está produzindo, que está plantando, e normalmente essas pessoas são muito envolvidas, né? Elas amam o que elas fazem, Sim. né? Tem um amor muito grande pelaquela produção, né? Vão contar a história de como é que começou, né? Como é que elas chegaram até ali, todo esse processo, você vai ficar encantado, né? E você vai querer consumir mais mirtilo, você vai querer, né, apresentar o mirtilo para outras pessoas. Você vai voltar para casa e vai falar mais sobre o produto, vai colocar ele na sua listinha de compra. Exatamente, você vai receber alguém e falar, nossa, gente, eu fui na fazenda de mirtilo. Você traz uma bagagem de informação. Eu quero apresentar o mirtilo para as outras pessoas. Então você vai colocar o mirtilo na sua sobremesa, que você vai oferecer para as pessoas. Quer dizer, isso tudo vai gerando, né? Vai gerando renda, vai gerando conhecimento, vai gerando a expansão, né, dessa produção, e isso é bacana para todo mundo, assim. E o vinho assim também. E o mineiro, vinho viu, também. gente? Viu? Mineiro assim também. Vamos apoiar o vinho. Provem os vinhos mineiros. Mineiros. Apoiem. Acha o vinho mineiro no BH também? Acha? No BH, né? Você falou, né? Pode ir nesses supermercados maiores do BH, que com certeza lá tem
Tem outros supermercados também, né? Mas a gente está falando do BH porque tem em toda a esquina acessível, e é mais acessível. Então lá você pode ter, né? Inclusive conhecer os de importação deles, Sim. né? Que tem preços mais competitivos e também outros rótulos, né? Os mineiros que estão lá, vale a pena demais. Boa. Muito boa. legal. Conta pra gente aqui, antes da gente fechar, quando que vai ter os próximos encontros? Você tem uma agenda já pré-estabelecida por ano todo? Você vai negociando mês a mês? Como é que funciona? Pois é, assim, eu gosto de fazer as coisas de forma planejada, primeiro porque né, eu não trabalho com isso, então eu vou encaixando as pesquisas, né, as visitas que eu faço para a confraria dentro do meu tempo livre. A próxima já tem data, que vai ser no dia 5 de maio, e o tema vai ser 8 ou 80, porque nós vamos trazer 2 vinhos, um com uma suavidade, 2 vinhos tintos, né? Um com uma suavidade maior, um vinho mais fácil, conhecido como mais fácil para se beber, mas que agrada mais pessoas, e um vinho com uma uva um pouco mais potente, para a gente fazer essa comparação, e justamente para as pessoas começarem a pensar o que eu gosto mais. Sim. Né? É isso, o objetivo é sempre isso, colocar as pessoas para pensar dentro da produção de vinhos, o que é mais agradável, o que pode ser bom para um, mas não é para o outro. Então, o 880 surgiu dessa ideia. A gente ter um vinho que é da uva Merlot, né, que é uma uva mais fácil de ser aceita, até difundida aqui no Brasil. E um vinho da uva Syrah, que é um vinho mais potente. Então, a gente vai fazer essa comparação dos dois aí, não vou dizer os dois extremos, porque eles não estão necessariamente nos extremos, assim, mas são vinhos que têm uma pegada diferente. Tem uma distância. Que vai dar para quem participar da confraria perceber, né, as diferenças e conseguir identificar o que agrada mais a pessoa. Então, vai ser no dia 5 de maio. A confraria, por enquanto, eu tenho feito um encontro, tenho atendido todo mundo, mas à medida que a demanda for aumentando, a gente vai pensando em outros formatos que dê para atender todo mundo, para agregar todo mundo. Então, quem quiser participar, pode me chamar lá no Instagram da Confraria Vinho Negro. @Confraria Vinho Negro. Pode me chamar, que eu vou passar as informações. A gente ainda está fechando os últimos detalhes da próxima edição. Legal. Mas as coisas já estão sendo pensadas. E a gente sempre tem sorteiozinhos no final. Tem um sorteio dos vinhos que são degustados. Né? A gente tem parceiros também. Já tem os espumantes que vão ser sorteados para os participantes também dessa próxima edição. Então as coisas estão todas sendo pensadas para ser um momento de conhecimento e, mais do que isso, um momento agradável para todo mundo que estiver lá com a gente. Então já reservem a data aí, 5 de maio. 5 de maio. Chame a Nívia no direct. Dá um sábado. Sabadão, 5 de maio. Isso. E aqui, é enriquecedor. Já tive a oportunidade de participar com eles. É muito enriquecedor. legal. É muito legal. É muito legal, o ambiente é muito bacana, o pessoal é muito bacana. O aprendizado é muito legal. Assim, tiveram a oportunidade, manda aí a mensagem para mim, já reserva aí seu cantinho ali, porque também não pode ser, tem que ser uma coisa também limitada ali, porque também dependendo do espaço, né? Sim, porque assim, a ideia é que as pessoas interajam, né? Se tem muita gente, você não consegue interagir, exatamente. E aí, para que todo mundo possa estar ali conectado, conversando sobre aquele tema, né, que as pessoas possam falar das suas impressões. Eu sempre tento puxar um ou outro para poder, né, que está mais tímido, para poder também participar, porque é um evento, é um encontro que tem esse objetivo de ser importante para cada pessoa que está participando. Então, muitas vezes a pessoa não coloca suas dúvidas, né? Não fala sobre as suas impressões com relação ao vinho. O evento acaba não sendo tão enriquecedor para ela, e o objetivo é que seja. Então, o número limitado de pessoas tem esse objetivo de fazer com que todo mundo possa participar e todo mundo possa degustar com tranquilidade, conversar. Mas aí, à medida que a demanda for crescendo, a gente vai encaixando todo mundo. Pode ficar tranquilo que quem quiser vir, pode vir, que vai ter espaço. É isso aí, gente. Legal demais. Nívia, eu só tenho que te agradecer. Assim, você ter aceito o convite. A gente vem negociando, né? Não dá por causa das suas agendas, dos seus compromissos. As agendas. Então, assim, você que está assistindo, valoriza esse episódio e guarda, compartilha, porque não foi fácil trazer ela aqui pra gente bater esse papo, não, viu? Ela é ocupada, muita informação, muito trabalho. Então, assim, pra ela estar sentada aqui, a gente teve que
rebolar um pouquinho. Teve que garimpar bem. Teve, ajeitar essa data. Então, assim, obrigado de coração você ter vindo. Foi uma honra, foi um prazer te receber aqui. Ter esse momento enriquecedor pra gente aqui. Você falou que não é técnica, mas você deu uma aula pra gente aqui em relação a convivência, o sentimento, a ideia, a ideologia. Você quebrou muito paradigma aqui em relação ao vinho, que eu achei que foi legal, né, Thiago? Com certeza. Quebrar esse lance de curtir, de tomar mesmo, sem trazer ele pro dia a dia. Trazer ele pro dia a dia. Colocar na mesa. Encaixar mesmo, né? na nossa mesa. Então, mesmo. assim, obrigado de verdade, de coração. Volte quantas vezes você quiser. Se é trazer um sommelier, depois você traz. Se quer trazer uma pessoa específica, o espaço é para vocês, que é integrado dentro da gastronomia, integrado porque a gente, né, a bebida, a comida, a harmonização, a gente coloca tudo dentro de um grande caldeirão de gastronomia. A gente traz pessoas. O MostardaCast é feito para vocês, para pessoas com esse conhecimento, com essas ideias, com esses projetos, para a gente trazer para as outras pessoas entender que também existe isso. Ó. Olha, eu não sabia. Ó, tem isso em BH, realmente eu vim isso em São Paulo, eu vim isso em Brasília, enfim. Abriu espaço para cada um. Então, assim, o que a gente fala que a gastronomia sempre aproxima, né? Aproxima. Então, exatamente. Se não fosse a gastronomia, eu não estaria aqui hoje, porque eu não teria conhecido vocês. Tá vendo? Então, a gente foi um network, uma abertura que a gente teve e trouxe essa informação toda para nós. Exatamente. Eu que agradeço muito, peço desculpa se eu falei alguma bobagem. Mas a ideia é que a gente possa compartilhar mesmo, trocar informações. Estou muito feliz, eu, como falei, não sou muito de tecnologias, minha primeira experiência com podcast. Espero que tenha conseguido falar claramente. Falou muito bem. Passar a mensagem que eu queria passar. Que é isso, se você quiser participar, quiser conhecer, né, quiser fazer seus rituais do vinho ou de qualquer outra bebida, fique à vontade, conheça, participe, faça. Mas se você não quiser também, só aprecie. Né? Só beba, só curta, né? Use esse espaço, esse momento de contato com o vinho para ser um momento agregador, para ser um momento de relaxamento, para ser um momento de diversão para você. É isso que é o mais importante. É isso. Só vai. Vamos lá? Se joga no vinho. Vamos chegar, Thiago? Nívia, muito obrigado. Igual o Mário falou, você trouxe informações assim preciosas aqui para a mesa. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Continue desenvolvendo esse trabalho maravilhoso que você faz em frente à confraria Vinho Negro, e seja sempre bem-vindo ao MostardaCast aí. Vamos preparar para os próximos episódios. Volte mais vezes. Vamos marcar mais coisas novas. Eu vou trazer um sommelier aqui pra gente fazer a degustação técnica. Boa, vai ser legal. Vinhozinho, fazer todos os passos para as pessoas também quiserem conhecer um pouco mais. Eu fiz aqui mais ou menos, porque não é muito a minha área, mas vamos escutar, né, alguém especializado, e eu acho que vai ser bem bacana pra gente fazer um passo a passo aqui para quem quiser, né, testar em casa. Eu acho que vai ser bacana. Já vamos agendar. A gente vai conversar sobre assuntos diversos também, mas vamos tirar esse momentozinho. Legal. Acho que vai ser bem legal, assim, ter alguém especializado para poder fazer. A gente promete que a gente vai deixar um abridor fácil dessa vez. Com certeza. Vocês não sabem, mas a gente teve que correr atrás do abridor aqui. Gente, antes de mais nada, né, a gente tem que falar aqui dos nossos patrocinadores. Agradecer você que foi esperto, que pediu um vinhozinho, que pegou, já abriu um vinho, que foi aprendendo aqui com a gente aqui e pediu uma pizza Nápoles. Olha, eu vou falar para você que não pediu, para você ter 3 endereços para você correr agora, que ainda dá tempo, né, Thiago? Porque eu tenho certeza que eles ficaram com vontade. Ficou com vontade. Pediu, vai estar com vontade Ficou agora. Com vontade. Dessa vez a gente não trouxe a pizza Nápoles para a mesa, mas é para deixar esse gostinho, essa vontade, porque às vezes a gente traz a pizza para a mesa. Aí o pessoal vê e tá assim, hoje eu não quero pizza. Não, meu amigo, vai lá e olha aí. Tem um QR Code na tela, você pode pedir no pizzanapoles.com.br, vão ter todas as pizzas lá, todos os sabores, são clássicas, as especiais, gourmet, prêmio. Tá vendo? Eu também tenho minha colinha, viu? Porque eu também, se eu não tiver minha colinha aqui... Colinha é sempre importante. É sempre importante, né? E depois de 43 episódios, eu ainda tenho a minha colinha, que eu não posso errar. Não posso errar. E tem as pizzas doces, gente. É sensacional. Sabor inigualável, fora as combinações que o Fabiano... Fabiano, um abraço, meu amigo. Fabiano e toda a sua equipe, sensacional de atendimento. Tem lá para você, olha, tem no Caiçara, na Avenida Carlos Luz, número 700, tem no Santo Antônio, na Prudente de Moraes, número 245, tá? E tem no Eldorado, na João César de Oliveira, bem no comecinho da João César, 143, você pode pedir, vai chegar na sua casa, que é o mais usual, você pode pedir, ou então você pode dar uma ligadinha lá, ó, no 35658888, ou pedir pelo WhatsApp,
8450-8872 e pode ir lá buscar. Pessoal, eu tô passando aí pertinho, eu saí do trabalho agora, eu tava assistindo um podcast aqui com a Nívia e eu vou passar e vou pegar uma pizza Nápoles, tá? Escolhe os sabores, vamos preparar você rapidão. Você só vai encostar o carro, vai colocar dentro do seu carro a pizza, ó, vaza. Pede um refrizinho, toma com um vinhozinho gostoso que você aprendeu hoje aqui, curtiu um vinhozinho. Esse daqui é da região da Itália que eu aprendi. Ele só pode ser produzido lá na região, naquela regiãozinha. Como é que fala? Denominação de origem controlada, tá? Esse que tá com a gente aqui. Esse é nosso. Esse é nosso, tá? E toma com seu vinho gostoso, come a sua pizza. Vai ser muito, muito, muito legal. Vamos lá, Thiago. Então, recadinho final. Bora brindar pra poder finalizar esse episódio maravilhoso aqui. Mais aí, ó. A gente não brindou, a gente bebeu. Nós vamos brindar no final pra fechar com chave de ouro. Gente, segue aí, ativa o sininho, tá? Segue os nossos episódios e semana que vem tem mais. Não se esqueça, tá? Toda quinta às 19h30 no canal do YouTube. Fala o canal do YouTube aí. @MostadaCast Oficial. Segue nas redes sociais também. Esse episódio logo vai estar aí no Spotify, nos tocadores da Apple, do Google. Tô dirigindo, meu amigo, não posso assistir não, escuta. Não tem problema, liga ali no seu carro ali, vai escutando. Chegou em casa, pode assistir também, pode ouvir do jeito que você quiser pra você poder aprender, tá certo? Vamos que vamos? Bora lá? Gente, um abraço. Até mais. Valeu, galera, muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, boa noite.